Capítulo 771, Sifão do Destino. Em qual item uma serpente do destino estaria interessada? Clem sentou-se lentamente e encostou-se a um travesseiro. Ele pensou por algum tempo e decidiu considerar isso em uma data posterior. Afinal, ele ainda estava a pelo menos um mês do nascimento de Will Septim. Ele também poderia deixar a pergunta para o Tiamat Catleya e a Queen Mystique Bernadette, que a estava apoiando, para quebrar a cabeça. É claro que Clem não eliminou a possibilidade da repentina escolha de Will Septim de ter um filho prematuro. Ele lentamente voltou sua atenção para a criação de um feitiço Ormoftime. De acordo com a explicação de Will Septim, ele tinha a maioria das condições exigidas, mas faltava pouco para o símbolo correspondente. Reze para o louco e use os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Será que um símbolo correspondente ao caminho do maroto funcionaria? Mesmo que funcione, não sei o que é. A menos que eu puxe um marauder acima da névoa cinza e deixe a cadeira de espaldar alto produzir o padrão correspondente. Enquanto Klein pensava sobre os detalhes, de repente ele teve uma ideia. Nesse caso, talvez ele pudesse tentar o símbolo atrás da cadeira do louco. Era o olho sem pupila, um símbolo que representa a ocultação, e as linhas contorcidas que representavam mudança. Eu me pergunto se vai funcionar. A adivinhação não será capaz de descartá-lo por eliminação, mas posso prever se a tentativa será bem-sucedida. Além disso, mesmo que falhe, não deve ser um problema muito grande. Afinal, estou rezando para mim mesmo. Mesmo que o material fosse desperdiçado no experimento, ele entraria acima da névoa cinza e não se perderia. Com isso em mente, Clem sentiu-se entusiasmado. Ele não pôde deixar de sair da cama para experimentar o experimento naquela mesma noite. Um material como o Ormoftime que é deixado para trás por um semideus marauder no nível de Amon ainda tem sua essência e nível, mesmo que esteja morto. Ao usá-lo como um feitiço, pode não atingir o nível de um anjo por vários motivos, mas não seria muito longe. Será sobre o pico de força de um cavaleiro. Se Clay não tivesse sucesso, seria equivalente a ter um trunfo adicional. Em momentos críticos, isso pode lhe dar uma vida adicional. Então, como ele poderia não estar animado e ansioso? Só posso agitar alguns dos poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. O nível do feitiço Ormoftime provavelmente cairá um pouco mais. Mas independentemente disso, definitivamente será como a nona lei dada a mim pelo almirante Amirius. Se usar a aura do Blaterer para criar um feitiço de alto nível no domínio do diabo, provavelmente será no nível da nona lei. Infelizmente, eu não ousaria rezar para o lado negro do universo. Klein estava de pijama e estava descalço. Ele caminhou 4 passos no sentido anti-horário em um tapete grosso enquanto entoava o encantamento antes de entrar acima da névoa cinza. Sentado no assento do louco no final da longa mesa de bronze, ele conjurou uma caneta tinteiro vermelho escuro e pele de cabra marrom amarelada. Ele escreveu a declaração de adivinhação correspondente. O amuleto que estou prestes a começar a fazer será um sucesso. Desenrolando o pêndulo espiritual de seu pulso, Kleino segurou com a mão esquerda e entrou no estado de cogitação. Depois de repetir a declaração de adivinhação 7 vezes, ele abriu os olhos e viu o topázio girando no sentido anti-horário em uma velocidade bastante lenta e amplitude comum. Isso significa que terá sucesso. Mas isso levanta a questão: ele verificará com sucesso se o símbolo que usa é eficaz ou verificará com sucesso se não funciona? Como um vidente experiente, Klein tentou interpretar a revelação, mas não conseguiu obter nenhuma confirmação. Com relação a isso, ele só poderia decidir experimentar. Não havia como ele eliminar os erros se não o fizesse. Logo em seguida, Klein escreveu uma nova declaração de adivinhação. O assassinato do Sr. X nesta sexta-feira será perigoso. Desta vez, o pingente de topázio continuou girando no sentido horário em uma frequência mais rápida e maior amplitude. O perigo é significativo, mas não chega ao nível da participação de um semideus, muito menos de um rei dos anjos. Se envolver uma existência desse nível, ele com certeza sentirá minha adivinhação e resistirá a ela. Pelo que parece, o anjo do destino Ouroboros logo será levado para fora de Baklund. Isso significa que o perigo em si é resultado do Sr. X e seus subordinados. Está dentro do limite do que posso aguentar. Contanto que eu não cometa erros, as chances de sucesso são bem altas. Klein fez um julgamento, largou a caneta e o papel e voltou ao real mundo. Como um especialista em misticismo que, frequentemente criava amuletos,
Não lhe faltavam materiais comuns. Ele imediatamente pegou algumas velas e as acendeu sobre a mesa. Depois disso, ele montou um altar simples contra o brilho do crepúsculo. Ele então usou um pedaço de prata para desenhar o símbolo combinado que representava o louco. Como Klein não sabia o que representava o número do caminho que o tolo ou quais rótulos mágicos havia, ele só podia garantir que ambos os lados permanecessem iguais. De acordo com os livros de feitiços que ele havia lido, eles também satisfariam as regras do misticismo, mas o poder correspondente seria reduzido. As chances de fracasso aumentariam porque a existência para a qual se reza poderia considerá-la irreverente e pouco piedosa. Claro, não foi um problema para Klein, já que ele não se rejeitaria. Depois de completar o ato de esculpir o símbolo, Klein encontrou uma garrafa de metal e usou sua espiritualidade junto com um recipiente, e então derramou mercúrio e preencheu o padrão esculpido. Desta vez, ele decidiu completar apenas a parte da frente por enquanto. Ele então convocaria a si mesmo e responderia a si mesmo. Ele então trazia o verme com os 12 anéis translúcidos de volta para a sala e o colocava em uma folha de prata. Depois de fazer tudo isso, Klein ajustou o altar e deu 2 passos para trás. Ele então disse no antigo Hermes, o louco que não pertence a esta era. Seguindo o processo, ele completou as etapas necessárias antes de dar 4 passos no sentido anti-horário e entrar no espaço acima da névoa cinza. Depois de imbuir-se com a carta do Imperador Negro, ele usou sua espiritualidade para agitar uma pequena quantidade dos poderes acima da névoa cinza para responder às suas orações. Enquanto a energia crescente derramava-se no círculo de luz, Klein não hesitou em retornar ao mundo real. Ele viu que o altar ficou escuro e sombrio, como se houvesse incontáveis segredos escondidos aqui. E a folha de prata já havia flutuado, fundindo-se com o cadáver do verme do tempo. Klein deu 2 passos à frente, virou a folha de prata e encheu o símbolo esculpido no verso com mercúrio. À medida que as linhas se iluminavam, elas emitiam um brilho nebuloso. Klein rapidamente retraiu os braços e viu o brilho ficar mais rico. Ele então envolveu a folha de prata e o cadáver do Ormoftime dentro. De repente, a escuridão ao redor do altar se distorceu, enquanto todo o espaço parecia se tornar anormal. Essa mudança desapareceu tão rápido quanto veio. Os amuletos cheios de padrões estranhos pousaram lentamente na mesa. Era totalmente translúcido na cor e era preto e escuro. Era como um cartão em miniatura feito de um cristal especial. Também se assemelhava aos olhos de uma existência particular que estava observando este mundo. Conseguiu. Realmente, funciona. Klein ficou encantado ao pegar o amuleto às pressas. Ele o achou frio ao toque, como se estivesse tocando a neve. Independentemente dos efeitos resultantes do feitiço, apenas sua formação significava um sucesso. Klein mais uma vez obteve um charme de alto nível no nível do semideus. Ele se ocupou novamente, trazendo um item completo acima da névoa cinza. Ele então usou a adivinhação dos sonhos para descobrir como usá-la. O feitiço que tinha a forma de uma carta de cristal preto tinha apenas um efeito, mas era altamente potente. Era para desviar a sorte dos outros. E para ser preciso, era para enxertar o destino. Um período do destino do alvo seria enxertado no usuário. A situação mais simples seria quando um inimigo está prestes a me matar, eu usarei esse feitiço, desviando seu destino de sobrevivência, bem como enxertando o destino de morte iminente nele. Então, a situação se desenvolveria para ele claramente ter sucesso, apenas para ele morrer. Isso combina com as características usuais do caminho do maroto, mas é mais sinistro e aterrorizante. Está indo de roubar riquezas para roubar o destino. Se um Ormoftime estava vivo, e eu era capaz de empregar totalmente o poder do espaço misterioso acima da névoa cinza, esse encanto pode até apontar para o domínio do tempo. Como Klein pensou, ele sentiu uma sensação de medo. Se não fosse pela ajuda que esse espaço misterioso lhe dera, obstruindo e purgando as coisas, ele não teria como lidar com o verme do tempo. Ufa, agora é meu. Não posso mais chamá-la de verme do tempo. Vou chamá-lo apenas de sifão do destino. Klein mais uma vez ficou ocupado ao trazer de volta o feitiço do sifão do destino para o mundo real. Depois de lidar com os vestígios do ritual, ele colocou gravemente o amuleto de alto nível na cigarreira de ferro, juntando-o ao apito de cobre de Azik e a moeda de ouro do Senhor. Ele então selou e isolou o caso com uma parede de espiritualidade. Por estar de bom humor, Klein não sentia sono. Abriu um pouco as cortinas e deixou que a luz carmesim da lua entrasse,
iluminando seu quarto com tranquilidade e silêncio. Enquanto ele estava apreciando a paisagem, ele de repente viu uma figura escapar da casa do membro do parlamento Mast enquanto se aproximava entre as sombras. Era ninguém menos que Zelmast. Ela mais uma vez se dirigiu aos esgotos, tirou a tampa do bueiro, desceu e não esqueceu de fechar a tampa, porque ela está sempre indo para o esgoto. Não é provável que ela vá para outras áreas daqui para agir como uma super-heroína no mundo misterioso. Afinal, cada viagem não leva mais de 1 hora. A menos que ela tenha uma inteligência muito confiável, é difícil conseguir qualquer coisa. Além disso, isso tornará mais fácil para ela ser pega pelos Beyonders oficiais. Juntamente com a cena fornecida a mim por Rhodes, ela provavelmente está encontrando algo. É muito fácil para ela encontrar perigos se ela continuar indo nos esgotos. Clem ficou atrás da abertura da cortina enquanto observava o que estava acontecendo sob a noite serena. Ele não tentou avisar a Zeo ou deixar Wright possuí-la para deixá-la entender os perigos do mundo Beyonder. Em primeiro lugar, isso porque ele tinha uma visão bastante subjetiva de que o senso de superioridade de Azeu era resultado de sua falta de conhecimento em misticismo, então ele não podia ter certeza. Em segundo lugar, ele não tinha certeza de como ela havia obtido os poderes de Beyonder e um item místico. Avisá-la por gratidão por sua ação gentil atrairia facilmente atenção indesejada ou até mesmo problemas. Depois de desfrutar de uma noite de paz, Clem voltou para a cama e dormiu até o amanhecer. Antes de Richardson entrar, ele se transformou em Germain Sparrow e rezou para o louco. Eu posso aceitar a missão, mas independentemente do resultado, eu quero uma pedra daquela sua pulseira, assim como a habilidade de usar aquele seu livro de feitiços por algum tempo. Se for bem sucedido, todos os despojos de guerra serão meus. Você só pode pegar a cabeça do alvo. Se necessário, você precisará fornecer assistência. Capítulo 772. A normalidade de Walter. Ele quer uma pedra do meu bracelete e o direito de usar as viagens de Leimano por algum tempo. Como ele sabe que eu tenho esses 2 itens? Não me lembro de mencioná-lo durante as reuniões de tarô. Depois de ouvir a resposta de Germain Sparrow, Force ficou perplexo bastante chocado. Parecia que ele tinha visto todos os seus segredos. Ela ficou tensa enquanto rapidamente tentava se lembrar de como essa informação poderia ter vazado. Além do professor Shio e do Sr. Bobo, ninguém sabe que tenho esses 2 itens, principalmente as viagens de Leimano. Eu nem usei. Senhor Tolo. O Senhor Mundo parece bastante estranho durante as reuniões de tarô. Ele nunca entrega as páginas do diário do Imperador Rose. Ele não parece se esforçar para isso, nem mostra nenhuma preocupação. Ele e o Senhor Louco têm uma conexão mais profunda. Ele obtém as informações relevantes de ele. Um crente ou um beato? Force pensou cuidadosamente sobre o assunto enquanto ela agarrava algo, aliviando seu horror de antes. Somente nesse momento ela teve tempo e energia para considerar se poderia aceitar os pedidos de Germain Sparrow. Para Force, esse preço era muito barato, muito mais baixo do que ela esperava. Além disso, era razoável. Como um Beyonder que raramente saía e apenas ficava em casa escrevendo e descansando, emprestar as viagens de Leimano por algum tempo não afetou sua segurança ou sua necessidade de usá-lo. E da mesma forma, dar uma das 2 pedras restantes no bracelete que permitia a ela viajar pelo mundo espiritual não a fez perder todos os seus trunfos. O único problema é que o Sr. Ward parece estar disposto a tentar apenas uma vez. Se ele falhar, ele ainda receberá o pagamento. Sim, com o fato de ele precisar arcar com o risco, isso é normal. Originalmente imaginei que precisaria ajudá-lo a fazer muitas coisas e obter uma recompensa do professor usando a cabeça do traidor para pagar a dívida. Force pensou calmamente por alguns segundos antes de orar ao Senhor Louco. Por favor, informe ao Sr. Ward de que eu aceito suas condições e farei o possível para ajudá-lo na operação. Ele originalmente desejava avisar Germain Sparrow que usar a pedra poderia resultar no efeito colateral de receber os delírios da lua cheia. Mas ela então percebeu que aparentemente era apenas algo que os Beyonders do caminho do aprendiz encontraram. Independentemente de ter sucesso ou falhar, obterei essa pedra. Poderei sair secretamente de Baclund e me encontrar com o Senhor enforcado para explorar aquela ilha primitiva. Quando chegar a hora, usarei o livro de feitiços para registrar o uso da pedra. Dessa forma, não preciso me preocupar com a viagem de volta. Isso é, a menos que a minha sorte seja terrível e a gravação falhe.
Clem secretamente soltou um suspiro de alívio, abriu a porta e pediu a Richardson para ajudá-lo a se vestir. Senhor, depois do café da manhã, seu horário é ir ao Museu Real para ver a exposição da coleção da família real. Enquanto Richardson ajudava seu patrão a vestir o casaco, ele o informava sobre a programação do dia. Como Wayne Dantes dominou a dança social muito rapidamente, o número de aulas de etiqueta pela manhã passou de 5 para 3 vezes por semana, permitindo que lhe sobrasse tempo para outras coisas. E tais exibições eram definitivamente um tema quente de conversa nos círculos da alta sociedade. Ao não ir pessoalmente, isso o faria parecer carente. Quanto a ir à Catedral de Saint Samuel para as pregações do bispo, Clem havia conscientemente diminuído sua frequência. Não porque ele precisasse doar dezenas de libras a cada vez, mas porque temia que ir para lá com frequência, apesar de ter passado o período da novidade, gerasse suspeitas. Ser natural e razoável eram as características centrais de seus planos. Exceto em um domingo, ele planejava ir, aleatoriamente à igreja em 2 dos 6 dias restantes. Ele queria contar com um período de tempo ainda maior para acumular inteligência a fim de descobrir um padrão. Ele não podia ser impaciente ou com pressa. Já estou ansioso por isso. Clem olhou para o reflexo digno de si mesmo enquanto dizia a seu criado com um sorriso. Ao pensar na Catedral de Saint Samuel e na igreja de meia-noite, ele, naturalmente as conectou à investigação secreta de Leonard Mitchell sobre Sherlock Moriarty. Ele não entendia sobre o que ele estava desconfiado. É por causa da compra do Tinder por Linwood que levou Leonard a investigar as pessoas relacionadas a ele, ou foi por causa das aparições fugazes do detetive nos casos de Capin e Lanevus que fizeram os Red Glovers que estão encarregados das investigações notou algo? Ou pode ser os dois? Clem pensou nas pistas que havia deixado para trás e teve um palpite aproximado. Ele não temia que Sherlock Moriarty fosse procurado pela igreja da meia-noite e recebesse uma recompensa. Afinal, além de contatar algumas pessoas que conhecia, o detetive não voltaria a aparecer. Ele estava preocupado que alguém descobrisse que Sherlock Moriarty, em suas primeiras aparições, se parecia muito com Clem Moretti e, como tal, perseguiriam o falecido Snigtalk. Na verdade, não é um problema, mesmo que descubram isso. Não sou mais o palhaço ou o mágico de antes. Há mais do que um punhado de semideuses procurando por mim. Mesmo com os diáconos de alto escalão da igreja, não haverá mudanças qualitativas. Além disso, Benson e Melissa realmente são pessoas comuns. A igreja definitivamente não vai envolvê-los e perturbar suas vidas. Eu me pergunto se eles vão reclamar a indenização por luto de volta. Provavelmente não, pois não há como explicar isso para as pessoas comuns. Clem não estava tão preocupado com todas as dívidas que tinha. Foi também por isso que ele ficou tão calmo quando ouviu Will Alceptin mencionar a identidade de Clem Moretti na noite anterior. Como poderia um anjo da sequência que era bom em habilidades relacionadas ao destino e já havia interagido com Sherlock Moriarty desde o início, não descobrir as origens do detetive? Mesmo com a obstrução da névoa cinza que interferia em muitos detalhes, Will Alceptin definitivamente conseguiu saber que Sherlock Moriarty veio originalmente de Tingen. E de volta a Tingen, Clem interagiu com um jovem chamado Ademisaul, que era do caminho do monstro, levando-o a sangrar pelos olhos. E se Will Alceptin estivesse ciente disso e fizesse uma comparação, a resposta seria óbvia. Se Leonard realmente percebesse a identidade oculta de Sherlock Moriarty, imagino que tipo de expressão ele teria. Clem deu uma risada autodepreciativa ao sair do quarto principal, subiu ao segundo andar para saborear o café da manhã que sua cozinheira preparou especialmente para ele. Westborough, 2 Kings Avenue, Museu Real. Clem passou pela bilheteria com Butler Walter e Valete Richardson e entrou no museu. A exposição foi realizada pela família real Loen. Apresentaram todo tipo de coleções com significado histórico desde a fundação do reino, de forma a permitir ao público a sua apreciação e compreensão. Era uma forma de aumentar o respeito dos cidadãos do reino e o reconhecimento da família real. Formado pelo Departamento de História, Clem ainda estava bastante interessado na exposição. Muitos dos assuntos com os quais ele estava muito familiarizado tinham os itens correspondentes aparecendo aqui. Eles permitiram que ele mergulhasse na longa e fascinante história de outro ângulo. O que deixou Clem um tanto intrigado foi o profundo entendimento de Walter em relação à maioria das exposições. Ele os apresentou a Wayne Dantes com extremo detalhe. Como esperado de um mordomo que veio de uma família aristocrática.
Klein assentiu silenciosamente. Enquanto ele examinava as exposições, o trio continuava encontrando outros visitantes, e o salão de exposições era silencioso e organizado, então as pessoas tinham que conversar em sussurros. Ao passar por uma exposição, Klein notou que Walter parou repentinamente. Ele então olhou para o lado enquanto sua expressão se complicava. Como não era um espectador, Klein não foi capaz de interpretar o verdadeiro significado daqueles sentimentos complicados. Tudo o que ele pôde fazer foi seguir o olhar de Walter em direção à exposição. Parados na frente da exposição estavam um homem e uma mulher. O homem estava na casa dos 30 e usava um terno preto, chapéu de seda e uma bengala incrustada de ouro, parecendo um cavalheiro de status e riqueza. A mulher estava com um vestido amarelo com um colar dourado. Seu traje geral estava inclinado para cores brilhantes. O Sr. Butler está olhando para aquele homem. Klein instantaneamente fez o julgamento enquanto varria seu olhar além do alvo sem que ninguém o detectasse. Ele percebeu que o homem parecia bastante velho. Sua pele era escura devido à exposição frequente ao sol. As costas de sua mão eram como madeira seca e seus dedos eram extremamente ásperos. Se eu não olhasse para o seu traje, eu teria acreditado se alguém me dissesse que ele era um fazendeiro, jardineiro ou cocheiro. Klein retraiu seu olhar enquanto se sentia um pouco confuso. A razão pela qual ele percebeu esses detalhes foi porque ele havia considerado seriamente a aparência de uma pessoa comum que se aventurou no continente do sul por longos períodos de tempo quando estava construindo a identidade de Wayne Dantes. Ele acreditava que, além do olhar, do porte e dos traços faciais naturais, marcados por sua rica experiência, Wayne Dantes também precisava ter detalhes, como pele que havia passado por longos períodos de bronzeamento, cicatrizes pouco óbvias e palmas ásperas, mas fortes. Caso contrário, não seria suficiente para sustentar os traços inerentes de tal personagem. Devo dizer que desde o momento em que me tornei um facelês, estou ficando cada vez mais experiente e sábio no aspecto de criar um novo personagem. Se eu voltasse para a Terra, mesmo sem meus poderes de Beyonder, eu teria fortes habilidades de atuação. Enquanto Klein fazia comentários autodepreciativos internamente, ele viu Walter se recuperar de seu olhar severo como se nada tivesse acontecido. Quanto ao homem com traços faciais um tanto envelhecidos e pele áspera, ele apontou para uma bandeira dentro da vitrine. Esta é a bandeira que o Conde de Lastins, príncipe Harolds Augustus, usou durante a Guerra da Rosa Branca. Infelizmente, ele morreu naquela guerra. No entanto, sua morte foi o ponto de virada de toda a guerra e a razão pela qual Luen finalmente conquistou a vitória. Olha, a bandeira ainda tem o sangue dele. Ele é bastante experiente no campo da história. Klein olhou para Walter, com o canto do olho, pensou por 2 segundos e sorriu. Aproximou-se do casal e interveio amigavelmente. Eu nunca esperei que um pedacinho tão negligenciado da história fosse conhecido por outra pessoa. Originalmente, eu acreditava que a compreensão das pessoas sobre a Guerra da Rosa Branca se limitava apenas à vitória de Luen contra Entis. Senhor, sua erudição me deixa maravilhado. Para ser elogiado na frente de sua parceira, a expressão do homem mudou de cautelosa para relaxada. Um sorriso alegre apareceu em seu rosto. Sou apenas uma pessoa que gosta de história. Ele casualmente desviou o olhar para o criado do cavalheiro à sua frente enquanto de repente franzia a testa antes de franzir as sobrancelhas. Havia olhares remanescentes de perplexidade. Na verdade, ele conhece Butler, Walter. Klein sorriu, mantendo a compostura. Olá, sou um comerciante de Desi, Wayne Dantes. Como posso me dirigir a você? O homem hesitou e disse, William Six, um administrador de terras em uma mansão. Capítulo 773. Desenvolvimento adicional. William Six, um administrador de terras. Klein interiormente repetiu a resposta que obteve antes de mudar o assunto da conversa para a bandeira, e a Guerra da Rosa Branca. Após uma breve conversa, ele se despediu educadamente e caminhou em direção às outras exposições com Walter e Richardson. Ele continuou seu próprio passeio pelas exposições, como se seu encontro anterior fosse completamente trivial. Uma conversa que era mera coincidência. Quando era quase meio-dia, Klein, que havia retornado à sua luxuosa carruagem de 4 rodas, olhou para as bicicletas que passavam quando de repente disse, Walter, você parece conhecer o Sr. William Six. Walter assentiu solenemente e disse, eu o conheci uma vez enquanto trabalhava para a casa do Visconde Conrad. Ele serviu a um membro da família real, o ex-conde de Lastins,
Príncipe Edesac. Ele não escondeu nada e descreveu detalhadamente o passado de William Sicas. Ele já esteve a serviço do Príncipe Edesac. Ele está vivendo uma vida muito boa depois que o príncipe faleceu por causa da grande neblina de Baclund. Eu me pergunto de que mansão ele é o administrador. Talvez ele conheça alguns segredos. Klein assentiu gentilmente e não investigou mais. Ele estava se perguntando se deveria encontrar uma oportunidade para investigar William Sicas. Se William Sicas realmente soubesse de algo, a facção da família real não o deixaria em paz. Ou talvez ele faça parte dessa facção. Resumindo, investigá-lo será um assunto bastante perigoso. Não há como confiar este assunto a Miss Magician, em Linwich ou Miss Shield. Miss Sharon tem a capacidade de fazê-lo, mas isso pode resultar na destruição de sua vida pacífica. A melhor solução ainda é usar o Bandit Imperador Negro. Mas o problema é que, antes de roubar o caderno da família Antigonus, minhas investigações sobre a grande neblina de Baclund deveriam ser apenas superficiais. Eu não deveria alarmar ninguém ou provocar mudanças acidentais. Klein parecia admirar as ruas lá fora, mas muitos pensamentos passavam por sua mente. Finalmente, ele decidiu se conter por enquanto, não querendo afetar o assunto mais pertinente que tinha no momento. Depois de almoçar e tirar uma soneca, Klein recebeu aulas de apreciação literária até quase anoitecer. Depois de mandar embora seu professor, ele estava prestes a ir para o refeitório do segundo andar quando de repente ouviu a campainha tocar. Em meio ao toque, Klein viu Richardson imediatamente dar alguns passos à frente para abrir a porta. Do lado de fora, estavam dois policiais em uniformes xadrez preto e branco. De suas dragonas, um deles era um inspetor de alto escalão, enquanto o outro era um sargento. Oficiais, como posso ajudá-los? Richardson perguntou em nome de seu empregador. O inspetor de alto escalão era um homem magro e tinha os cabelos pretos escondidos sob o boné. Suas costeletas tinham um pouco de cor quando ele olhou para dentro da casa antes de dizer calorosamente com um sorriso: estou aqui pelo Sr. Wayne Dantes. Há um caso que envolve ele e seu mordomo. O que é? Klein caminhou lentamente até a porta. Eu sou Wayne Dantes. Depois de se apresentar, ele perguntou educadamente: oficiais, como posso me dirigir a vocês? Se o assunto é um pouco mais complicado e requer mais tempo, por que não vem ao meu salão? Podemos discutir isso durante o chá. A outra policial, a sargento, era uma senhora elegante. Ela estava claramente interessada em aceitar a oferta enquanto olhava para o inspetor de alto escalão, aguardando a decisão de seu superior. Devido à Igreja da Deusa da Noite Eterna, a força policial de Loen tinha muitas oficiais do sexo feminino, mas devido às outras religiões e às tendências predominantes da sociedade, elas sofreram algum tipo de discriminação quando se tratava de promoções e cargos. Eles faziam principalmente trabalhos administrativos e havia um teto invisível para o desenvolvimento de suas carreiras. O inspetor de alto escalão sorriu e disse: não há necessidade de chá, mas precisamos interrogar seus criados. Ele fez uma pausa antes de chegar ao ponto principal. Sr. Wayne Dantes, você conhece uma pessoa chamada William Sicas? Conheci-o esta manhã no Royal Museum. Klein sentiu vagamente que algum tipo de desenvolvimento inesperado havia ocorrido quando perguntou: aconteceu alguma coisa com ele? O inspetor de alto escalão enxugou o sorriso e disse: ele está morto. Ele morreu em um hotel perto do Museu Real. Ele está morto. Klein não escondeu sua perplexidade e choque. Acabei de conhecê-lo e ele está morto. Ele já tinha sido alvo. O inspetor assentiu solenemente e disse: sim. A causa da morte é bastante complicada e não descartamos a possibilidade de assassinato. E a parceira dele? Klein franziu a testa enquanto perguntava. Ele tinha uma parceira quando o conheci. Aquela senhora era sua amante. Quando ela saiu do hotel, William Sicas ainda estava vivo. Isso pode ser confirmado pelos atendentes do hotel porque mais tarde eles lhe enviaram vinho tinto. O inspetor simplesmente compartilhou a situação e disse: depois de deixar o Museu Real, para onde você foi? Voltei diretamente para cá. Almocei, tirei uma soneca e assisti às aulas. Meus criados, vizinhos e professor de apreciação literária podem provar isso, respondeu Klein francamente. Ele então virou a cabeça para Richardson e disse: traga Walter aqui. Logo, Walter desceu do segundo andar com uma luva branca e respondeu perguntas semelhantes. Depois de receber a permissão de Wayne Dantes, os dois oficiais interrogaram o resto de seus servos,
mas não encontraram nenhum problema. Eles não ficaram muito tempo, despedindo-se dele educadamente e visitando os outros vizinhos. O apetite de Klein não foi afetado por esse assunto, pois ele foi para o segundo andar para saborear seu jantar. O tempo voou rapidamente enquanto ele passava o resto do tempo lendo livros e jornais. Antes de dormir, Klein observou a paisagem do lado de fora da janela enquanto esperava que seu valete, Richardson, levasse as frutas do quarto. De repente, ele perguntou sem virar a cabeça, o que Walter fez à tarde. Ele estava ocupado cuidando de vários assuntos. Ele nunca saiu, Richardson respondeu suavemente. Klein assentiu gentilmente sem perguntar mais nada. Ele começou a suspeitar se estava pensando demais. Ufa! Ele exalou lentamente antes de ir para a cama. No meio da noite, a espiritualidade de Klein foi acionada quando ele acordou. Ele ergueu as sobrancelhas, saiu da cama e chegou pela janela. Ele afastou um pouco as cortinas. Sob o luar fraco, uma figura passou cuidadosamente pela trilha do jardim e chegou pelas paredes do perímetro antes de capotar sobre ela. Ele tinha uma testa larga com cabelos negros e olhos castanhos severos. Ele não era outro senão Butler Walter. Ele é ágil e seus movimentos são fluidos. Se não for treinado, é um beyonder de sequência baixa. Klein observou a cena enquanto fazia um julgamento preliminar. Ele viu as sombras de Walter seguirem pelas ruas até chegar ao bueiro que Ezel costumava usar para entrar nos esgotos. Tirou a tampa do bueiro, desceu e não esqueceu de fechar a tampa. Por que todos são tão habilidosos em entrar nos esgotos? O Sr. Butler provavelmente não fez isso no passado, caso contrário, minha espiritualidade teria me avisado. Afinal, ele está saindo do meu território. Isso significa que antes de se tornar meu mordomo, ele havia realizado tais ações com bastante frequência em outro lugar. Klein curvou os lábios, voltou para a cabeceira e tirou um charuto de ferro estojo debaixo do travesseiro. Ele controlou o right senor para seguir Walter, querendo ver o que ele estava fazendo. Espero que não ultrapasse os 100 metros, caso contrário, terei que entrar nos esgotos também. Como Klein murmurou silenciosamente para si mesmo, ele voltou para a brecha nas cortinas. Sua marionete, Sinor, imediatamente usou a misteriosa conexão entre diferentes espelhos para pular para a lâmpada da rua ao lado do bueiro antes de passar pelo bueiro para seguir silenciosamente Walter. Klein viu que Walter se transformou em uma passagem mais isolada e escura depois de avançar 10 metros. Na parede havia todo tipo de musgo e sujeira. De repente, o mordomo parou e disse a alguém, por que você foi tão precipitado? Por que você não esperou por uma oportunidade melhor? Logo, uma voz feminina fraca e ligeiramente rouca respondeu à pergunta de Walter. Foi a melhor oportunidade. Depois que ele voltar para aquela mansão, não há como saber quando ele voltará. Mas por que você estaria tão gravemente ferido? Walter disse com suspiros de preocupação. A voz feminina zombou e disse, William Sikes é mais forte do que você ou eu imaginamos. Talvez só assim ele possa satisfazer sua identidade secreta. Independentemente disso, finalmente obtive pistas dele. Depois de tanto tempo, finalmente tenho a chance de me aproximar da verdade. Você não precisava ser tão imprudente. Walter ficou em silêncio. A fraca voz feminina riu e disse, eu já vendi minha alma a um deus maligno. O único significado da vida é a vingança. Em um caso raro, Walter suspirou e disse, continue se escondendo aqui. Vou preparar comida para você até que você se recupere. Se não houver nenhum acidente, use o método antigo para entrar em contato comigo. A fraca voz feminina permaneceu em silêncio por um tempo antes de dizer, quando ele estava vivo, ele tinha muitos subordinados que afirmavam ser leais. Depois de sua morte, poucos ainda se lembram dele ou estão dispostos a arriscar suas vidas por ele. Você é o único que mais me surpreendeu. Ele é o primeiro nobre que me tratou dessa maneira, e é a pessoa a quem sou verdadeiramente leal, Walter respondeu com uma voz profunda. Tendo ouvido a conversa com sua marionete, Klein entendeu vagamente toda a história. Depois que o príncipe Edsac faleceu, alguns de seus subordinados leais estavam investigando a verdade sobre seu suicídio. Walter era um deles. No entanto, ele estava encarregado principalmente de reunir qualquer inteligência superficial, bem como usar sua identidade para fornecer alguma ajuda. Este é provavelmente o desenvolvimento adicional que a Rhodes mencionou. Klein imediatamente tornou Senor invisível ao se infiltrar na passagem isolada e viu Walter conversando com alguém em pé.
Sua figura bloqueava uma mulher vestida de preto que estava sentada no chão contra a parede. Seu rosto estava um tanto pálido. Depois que a mulher ouviu as palavras de Walter, ela deu uma risada gutural e olhou para a entrada. É hora de você partir. Não seja pego por outros. Ela virou a cabeça, permitindo que Klein a visse. Ela tinha um rosto redondo, olhos esguios e um temperamento gentil e refinado. No fundo, ela era doce e uma beleza excepcionalmente linda com quem Klein estava familiarizado. Tracy. Bochecha da Tracy. Capítulo 774. Pistas. Ela não está morta. Ela conseguiu escapar. Ela está realmente tentando se vingar do príncipe Edersack. No momento em que viu Tracy, Klein quase perdeu o controle de sua expressão. Embora ele tivesse adivinhado com base na conversa, ele ainda sentiu que superou suas expectativas quando a verdade foi colocada diante dele. Mesmo sem a necessidade de uma adivinhação de sonho, ele ainda podia se lembrar da grande neblina de Backlund. Tracy havia conversado com ele e, naquela época, ela estava ambiciosa para escapar do controle do príncipe Edersack e escapar da manipulação de seu destino pela pessoa escondida nos bastidores. Ela sentiu que sua vida diária estava cheia de dor. Esta demônia que já foi um homem vendeu sua alma a um deus maligno para ajudar a vingar o príncipe Edersack. Que tipo de enredo de romance banal e de baixa qualidade é esse? Os cantos dos lábios de Klein se contraíram quando ele viu Walter jogar um saco de comida para Tracy. Depois de ouvi-lo dar algumas palavras de conselho, ele se virou e saiu do caminho isolado. Neste momento, uma figura apareceu da casa do deputado Mast. Estava dentro da linha de visão de Klein de onde ele estava. Ele seguiu as sombras, na rua enquanto se aproximava rapidamente da entrada do esgoto. Ela não era outra senão Azel, que segurava um item místico do caminho do maroto. Ela encontrará Walter. Esta não é uma entrada para os esgotos. É claramente a entrada para uma cidade movimentada. Klein olhou para baixo e quase deu um tapinha no rosto. Ao chegar ao bueiro, Azel observou cautelosamente os arredores por alguns segundos antes de afastar a tampa e descer. Todo o processo foi feito de uma só vez, sem sinais de atraso. Pisando no chão levemente úmido, ela seguiu os canos de metal enferrujados e o esgoto que fluía lentamente com um destino claro em mente. De repente, ela sentiu suas costas ficarem frias quando um arrepio percorreu sua espinha. Seu cabelo começou a ficar em pé. Logo em seguida, Azel pareceu mergulhar em um rio gelado e sentiu um frio que tomava conta de seu corpo. Ela ficou horrorizada ao se ver caminhando em uma direção diferente, indo direto para a parede com canos de metal. E isso foi totalmente contra a vontade dela. O horror encheu a mente de Azel antes que ela recebesse um alívio de seus pensamentos entorpecidos. Ela infundiu toda sua espiritualidade no colar em seu pescoço. As 7 gemas verdes no colar eram equidistantes umas das outras. Embutidos ao redor deles estavam pequenos diamantes. Na escuridão absoluta, eles ainda giravam com um leve brilho lustroso. De repente, uma joia se iluminou quando o brilho verde iluminou o rosto medonho de Azel. Ela se encostou na parede e parou por um momento. Ela moveu os pés para frente de maneira desajeitada antes de retraí-los. Naquele instante, a frieza que Azel sentiu parou por um momento. Ela não hesitou em usar sua espiritualidade para iluminar mais uma joia verde. Ela ergueu a mão direita, apontou para si mesma e torceu o pulso. Ao mesmo tempo, muitos símbolos e padrões misteriosos apareceram em sua mente enquanto sua espiritualidade e voz mudavam momentaneamente. Ela havia roubado o poder do Beyonder, Urairiek. Azel estava prestes a abrir a boca para gritar quando percebeu que suas mãos perdiam o controle novamente. Ela com força e rapidamente cobriu a boca com as mãos. Seu grito se transformou em um abafado quando ela deu alguns passos rápidos para a parede. Ela se virou em outra bifurcação antes de se agachar na escuridão pura. Ela tentou muito lutar, mas foi inútil. Ela nem era capaz de ativar o colar em seu pescoço. Os olhos castanhos escuros de Azel se arregalaram ao se encherem de horror e indignação. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos antes de escorrer lentamente por suas bochechas. E neste momento, Walter havia saído de outro caminho, voltando para a entrada do esgoto antes de subir com agilidade. Depois que ele voltou furtivamente para a rua Backlund, 160, Azel de repente recuperou o controle de seu corpo. Ela sentiu que o frio havia desaparecido completamente. Ela primeiro levantou as mãos em surpresa, usando sua visão noturna para dar uma olhada. Depois disso, ela olhou em volta confusa,
como se houvesse incontáveis monstros desconhecidos escondidos na escuridão dos esgotos. Azel imediatamente tocou o colar com a mão direita, levantou-se com cuidado e se dirigiu para a entrada. Ela não fugiu em pânico, mas se preparou cautelosamente para qualquer ataque que surgisse da escuridão. Finalmente, ela voltou para a rua Boklund, onde viu o poste de luz preto emitindo sua luz, iluminando as ruas que ainda tinham os sinais remanescentes da chuva. Só então Azel acelerou o passo e correu para casa. No meio do caminho, ela de repente se virou, fechando, nervosa e freneticamente a tampa do bueiro. Depois de fazer tudo isso, ela seguiu as sombras e entrou em seu jardim. Com a ajuda dos canos de gás e água, ela entrou na varanda de seu quarto. Só nesse ponto ela realmente teve espaço para pensar. Ela arregalou os olhos e inconscientemente olhou em volta. Lentamente, seu corpo começou a tremer. Ela levantou o braço esquerdo, esperando usar as roupas para enxugar o rosto, mas parou no meio do caminho, passando a usar um lenço do bolso. Azel ainda possui as habilidades básicas necessárias para reagir. Ela não é uma novata completa. Nos esgotos, Cenoura apareceu com seu casaco vermelho escuro e chapéu triangular enquanto falava silenciosamente. Em seguida, sob o controle de Klein, ele ficou invisível novamente ao entrar na bifurcação, escondida onde Tricy estava. Assim que Wright se aproximou, a Tricy vestida de preto olhou para cima e revelou um sorriso fraco, mas teimoso. Pelo que parece, você não tem más intenções. Aquela senhora teve muita sorte. Ela sentiu Azel e descobriu Wright. A figura do Cenoura apareceu enquanto ele ria. Talvez matá-la só traga mais problemas para você. Para ser honesto, ele queria denunciar Tricy às autoridades porque sabia das maldades que ela havia cometido. Ele sabia como ela havia incitado os passageiros e a tripulação do Alfalfa, fazendo com que eles se matassem no mar. Ele também sabia como ela tinha muitas vidas inocentes mortas antes do tempo. No entanto, depois de perceber que Tricy estava investigando o mistério por trás da morte do príncipe Edesac, Klein tinha um novo plano em mente. Ele incitaria a demônio e cooperaria com ela em certos assuntos. O mistério da morte do príncipe Edesac era equivalente à verdade da grande neblina de Boklund. Investigar este assunto está fadado a ser muito perigoso. Amarrar os outros fará com que eu me sinta culpado, com medo de que, como resultado, aconteçam danos ou até mesmo a morte a eles. Fazendo Tricy fazer isso, eu não teria um fardo psicológico tão grande. Os crimes que ela cometeu há muito a condenaram ao inferno. O único problema é que ela pode estar usando as investigações do mistério da morte do príncipe Edesac para seus próprios planos. Tenho que ter cuidado com isso para não ser usado, causando assim um desastre. Como pensou Klein, ele fez o Senhor dar 2 passos à frente. Tricy olhou para o homem de meia-idade à sua frente e riu. Já que você tem más intenções, vá em frente, senhor. Nesse instante, os sentidos da marionete revelaram inúmeros fios flutuando e se debatendo em torno de Tricy. E sentada no meio estava ela vestida de preto com um rosto pálido. Assemelhava-se a uma aranha no meio de sua teia, mas estava cheia de tentação e pena que fazia com que alguém se aproximasse dela. Você me conhece? A marionete parou em seus passos. A expressão de Tricy estava um tanto à deriva quando ela respondeu em devaneio. Uma vez passei um período inesquecível no mar. Naquela época, você ainda era um homem. Klein satirizou e riu. Por que você está investigando a morte do príncipe Edesac? Ele não cometeu suicídio. Tricy imediatamente olhou para cima enquanto a raiva coloria seu rosto. Os suicídios podem ser diferentes. Algumas pessoas o fazem voluntariamente, outras são forçadas. De jeito nenhum, ela realmente parece se importar com a morte do príncipe Edesac. Senhora, você esqueceu que já foi um homem? Você esqueceu a dor da qual estava falando anteriormente? Não me diga que esta é a chamada síndrome de Estocolmo, onde você acaba se relacionando com seu captor devido à quantidade mínima de gentileza que eles fornecerão. Bem, eu não sou um espectador, e não posso determinar se ela está sendo sincera ou não. Klein fez o Senhor rir. Então, você acredita que o príncipe Edesac foi forçado a cometer suicídio? Você procurou Ilion Sicas para investigar este assunto. O olhar zangado no rosto de Tricy desapareceu quando um sorriso miserável, mas lindo, apareceu. Isso mesmo. Foi ele quem forçou Edesac a cometer suicídio com uma bala de obliteração da espiritualidade. No entanto, ele também estava sob as ordens de outros. E, para obter o último gole de prazer,
Ele revelou tudo. E, ele ainda era incapaz de realmente tocar. Eu até mostrei a ele minha foto anterior. Ele morreu cheio de ainda mais miséria e desespero. Não consigo imaginar o que William sofreu. Tracy está tão retorcida quanto antes. As demônios no estágio do prazer estão realmente cheias de encantos. Cada expressão e cada ação são cheias de sedução. Mas posso dizer que Tracy já controlou muito bem, usando apenas quando necessário. Ela já avançou? Ou é por amor? Enquanto Clayton satirizava, ele fez Senhor perguntar, quem é? Ao fazer essa pergunta, Clayton não esperava receber uma resposta, mas Tracy riu e respondeu, Visconde Stratford. O capitão da guarda real da família real. Capítulo 775, fazendo uso Visconde Stratford. Capitão da guarda real da família real. A partir deste posto, o Great Smoke de Backlund tem indícios de que uma determinada facção da família real está por trás disso. Quanto a quem é, isso exigirá investigação. Clayton temporariamente não teve tempo de verificar a resposta de Tracy, então tudo o que ele fez foi fazer o Senhor zombar. Estou um pouco em dúvida, já que você está me dizendo isso tão facilmente. Tracy disse de maneira zombeteira e autodepreciativa, isso é porque é algo bom para mim. Posso dizer que você e a facção que você representa estão muito interessados nos verdadeiros motivos daqueles que puxam os cordões da família real. Eu ficaria muito feliz se eu puder fornecer algumas pistas úteis que façam você entrar em conflito com eles, fazendo com que o verdadeiro conspirador venha à tona. Isso ajudará em minha vingança e também será de grande ajuda para mim. De acordo com essa lógica, isso também significa que posso usar você para investigar esse assunto e pescar o cérebro por trás disso. A partir disso, posso permitir que minha facção se esconda em segurança antes de obter qualquer informação real. O que Tracy disse não foi para me atrair para uma cooperação limitada com ela, enquanto ela também se oferece para ser a mina mais claro para revelar a verdade. Ela está claramente expressando seu valor. Ela tem medo de que eu eventualmente decida matá-la. Clayton entendeu aproximadamente o que Tracy estava realmente querendo dizer enquanto controlava o Wright para dizer, muito razoável. Eu também deveria fazer o mesmo. Eu acredito que sem minhas ameaças ou tentações, você tentará fazer contato com o Visconde Stratford depois de se recuperar de seus ferimentos. Tracy curvou os lábios e disse, só espero que ele não goste de homens. Isso não é algo que não possa ser resolvido. Se você já está na sequência 5, então você pode considerar mudar para o Cavaleiro Sangue de Ferro da sequência 4 do Caminho do Caçador. Além disso, você esqueceu seu eu passado. Por que você está se acostumando com os poderes de uma demônia do prazer para lidar com os homens? Clayton satirizou antes de fazer o Senhor sorrir. Isso não é um problema. Você sempre pode mostrar a ele sua foto antiga. Tracy foi pega de surpresa quando uma expressão ligeiramente distorcida coloriu seu rosto. Uma humilhação que ela enterrou profundamente dentro dela foi desenterrada, expondo-a sob o sol. Seus lindos olhos estavam manchados com o que vinha da raiva da humilhação. Seu rosto, que estava pálido devido aos ferimentos, instantaneamente ficou vermelho. Tracy rapidamente controlou suas emoções e zombou, falando com uma voz reprimida, como esperado do almirante de sangue. Parece que você sabe muito sobre o caminho do demônio. Ela não tinha certeza antes. Eu fiz essa piada porque pensei que a seita do demônio e a escola de pensamento rosa haviam trabalhado juntas, fazendo acreditar que o almirante de sangue saberia o segredo do caminho do assassino. Independentemente disso, não é legal zombar do gênero dos outros. Isso está de acordo com a persona do almirante de sangue. O princípio de um marionetista lembra que cada marionete tem seu próprio cenário. A razão pela qual Tracy mencionou sua foto anterior era aparentemente apenas para desabafar e destruir a alegria e a empolgação de um inimigo. Ela não estava prestando atenção nos detalhes que mencionou. Clayton assentiu pensativo enquanto controlava o Senhor. No meu nível, sempre haverá muitos segredos que eu conheço. Ele não continuou no assunto quando disse, como posso entrar em contato com você? Talvez eu possa lhe fornecer alguma ajuda durante as investigações do Visconde Stratford. Tracy levou a mão à orelha e agarrou uma mecha de cabelo preto e liso. Então, o gelo azul se formou, permitindo que ela o quebrasse. Ela então estendeu a palma da mão, permitindo que uma chama negra e silenciosa aparecesse, queimando o cabelo até as cinzas. Essas cinzas não foram levantadas pelos ventos frios nos esgotos, mas encolheram, formando um objeto preto pegajoso.
Espalhe uniformemente sobre um espelho, e então saberei que você está procurando por mim. Em seguida, usarei esse espelho para me comunicar com você. Tracy balançou o pulso e jogou o objeto preto e pastoso para o Senhor. Pode ser usado cerca de 5 vezes, e isso deve ser suficiente. Como o Senhor era apenas uma marionete, Claire não se preocupou em deixá-lo pegar o objeto pegajoso preto. Depois de dar uma olhada, ele o enfiou no bolso. Tracy ficou em silêncio por alguns segundos antes de morder o lábio. Se eu precisar de sua ajuda, como posso entrar em contato com você? Isso é um problema. Claire queria que ela contatasse diretamente a senhorita mensageira, Reinette Tinequer. Afinal, Tracy saberia mais tarde que atrás do Wright estava Germain Sparrow se ela reunisse alguma notícia sobre o Almirante de Sangue. Isso não era algo que pudesse ser escondido. Após alguns segundos de consideração, ele decidiu ser um pouco mais cauteloso. Ele decidiu esperar até que Tracy tivesse alguma descoberta substancial antes de mudar o método de comunicação. Afinal, ela não é alguém confiável. Para vingar o príncipe Edesac, alguns de seus sentimentos são reais, mas provavelmente incluem alguns outros objetivos, por exemplo, buscar vingança por si mesma. Klein fez Senhor inspecionar a área e disse, esses esgotos escondem muitos segredos. Virei sempre. Você pode deixar a ajuda de que precisa em forma de texto aqui. Se o assunto for urgente, impedindo de fazê-lo a tempo, você pode entrar em contato com essa pessoa de antes para que ela deixe a mensagem. Tracy assentiu lentamente. Ok, com a conversa quase encerrada, Claire planejava deixar sua marionete, Senhor, partir. Naquele momento, ele avistou as mãos de Tracy. Ele descobriu que o anel de safira que era equivalente a um artefato selado de grau 0 havia sumido. Eu notei isso agora, mas eu pensei que ela tinha trocado para outra mão ou outro dedo, mas na verdade sumiu. Pelo que parece, ela pagou um preço considerável quando escapou da mansão Rose e do príncipe Edesac escapou o controle de 0 a 08 de Inzanguil. A marca que o príncipe Edesac deixou, nela também desapareceu? Klein pensou por um momento antes de fazer Senhor rir. Mais uma coisa. Para qual deus do mal você vendeu sua alma? Tracy lançou um olhar profundo ao homem de meia idade. A demônia primordial. Você não estava tentando escapar daquele estado estranho? Você não sentiu que estava se tornando cada vez menos parecido com você mesmo? Por que você voltou atrás? Você não sabia que ao mudar seu nome para Tracy Sheik, eles estavam tentando fazer de você o receptáculo da demônia primordial. Não, ela pode realmente não saber. Ela pode nem saber o que Sheik significa. Ela fez o possível para escapar de seu destino, apenas para mergulhar mais fundo nele. Naquele instante, Klein sentiu um medo desconcertante em relação ao destino e às divindades. Ele fez o Senhor sorrir. É difícil para mim acreditar com você respondendo tão facilmente sem nenhum escrúpulo. Os olhos de Tracy tinham um leve tom de confusão quando ela disse de maneira autodepreciativa, isso é porque é um problema para mim, não um segredo. Com mais uma pessoa sabendo, pode haver mais uma chance de uma solução se apresentar. Mesmo que as chances sejam pequenas, é melhor do que nada. Ao resolver o problema, também há uma grande chance de você terminar. Klein não continuou o tópico quando disse depois de pensar, quando você abordar o Visconde Stratford e o cérebro por trás de tudo isso, observe quaisquer coincidências que frequentemente acontecem ao seu redor. Quanto mais profunda for a investigação sobre o Great Smog de Backlund, mais provável será chamar a atenção de Ince, Zanguil e 0 a 08. Coincidências. Tracy foi pega de surpresa ao repetir a palavra. Naquele instante, ela se lembrou de todas as coincidências que havia encontrado em Rose Manor. Em meio a seus pensamentos, ela de repente olhou para cima, apenas para perceber que o almirante do sangue Senhor havia desaparecido. Na manhã seguinte, Klein acordou pontualmente e, com a ajuda de Richardson, vestiu o casaco. Assim que chegou ao refeitório, viu Walter parado na porta, esperando educadamente sua chegada. Senhor, sua programação para hoje é participar de uma sessão de chá na residência do deputado Mast. Walter lembrou profissionalmente seu empregador. Ele era severo, antiquado e consciencioso. Ele não parecia diferente de seu eu habitual, tornando impossível dizer que ele havia ido para o esgoto no meio da noite. Klein assentiu com um sorriso, como se nada tivesse acontecido. Eu não esqueci. Ele então entrou no refeitório e desfrutou de uma refeição requintada que começava a dar sinais de ser repetitiva.
Não há variedade suficiente para o café da manhã. Klein concentrou-se em comer e, depois que terminou, largou os talheres e suspirou. Sinto um pouco de saudade da minha cidade natal. Peça ao cozinheiro para preparar uma torta desi amanhã. Sim, senhor. Eu deveria ter pensado nisso antes, respondeu a governanta Taneja, desculpando-se. Klein acenou com a mão como um gesto para ela não levar isso a sério antes de ir para o jardim para um passeio. Depois de fazer tudo isso, ele voltou ao terceiro andar para continuar lendo os papéis que não havia terminado até que sua professora de etiqueta, Ana, chegasse. Ana ainda estava vestido decentemente com um porte elegante. Ela sorriu para Wayne Dantes e disse, ouvi dizer que você iria para a casa de Madame Rihanna para o chá da tarde hoje. Então, esta lição se concentrará no chá da tarde. Klein manteve o sorriso enquanto ouvia atentamente, fazendo perguntas de vez em quando. Cerca de 30 minutos. Depois, Walter bateu na porta e entrou. Senhor, o servo do membro do parlamento Mast acabou de nos informar que a sessão do chá da tarde foi cancelada porque a filha de Madame Rihanna, senhorita Azel, está doente. Ela pede desculpas por isso e deseja convidá-lo novamente na próxima semana. Azel está doente. Resultado do susto da noite passada. Não é impossível se for uma pessoa comum, mas B.O.D. tem suas qualidades físicas aprimoradas. As chances disso acontecer são muito baixas. Além disso, Azel claramente não viu as mudanças resultantes da perda de controle provocada pelas pulsões. Seu estado mental ainda está bem, permitindo-lhe sentir uma sensação de superioridade e não ter medo. Mesmo que ela estivesse assustada, isso não resultaria em nenhuma doença psicológica. Doenças. A sequência 5 do caminho do demônio pode fazer com que as pessoas ao seu redor sejam infectadas com doenças. Ontem à noite, Tracy liberou secretamente sua doença depois de ver um estranho entrar nos esgotos. E como Wright, o senhor não foi afetado, então não descobri. Tal problema não é muito sério. Azel não passou muito tempo na área por muito tempo. Ela está apenas um pouco abalada, impedindo-a de se recuperar rapidamente. Pelo que parece, Tracy realmente avançou para a sequência 5. Klein acenou com a cabeça gentilmente e disse, por favor, dê lembranças à senhorita Azel. Capítulo 776. Preparações sem sessão do chá da tarde. Klein decidiu rezar na Catedral de Saint Samuel, para mostrar sua devoção. Claro que não se esqueceu de parar e admirar os pombos brancos da praça, deixando-se transparecer despreocupado e tranquilo. Entrou na catedral, passando pelos murais iluminados pelo sol lá de cima e chegando a um salão de orações escuro e profundo. Este lugar não era tão maravilhosamente decorado como as outras igrejas que tinham todos os tipos de gostos elegantes e deslumbrantes que produziam um impacto visual. Em vez disso, era suave e pacífico, permitindo que se sentisse uma sensação natural de tranquilidade. Quanto à luz pura que se assemelhava a estrelas cintilantes à frente, elas estavam repletas da intensa solenidade da santidade. Klein tirou o chapéu e lhe entregou a Richardson junto com a bengala. Então, ele caminhou pelo corredor. Nesse momento, duas figuras se levantaram no banco da frente e se viraram para a entrada. Um deles era Leonard Mitchell, de cabelos pretos e olhos verdes, que parecia suave com seu cabelo despenteado. Quase ao mesmo tempo, Leonard Mitchell também viu o homem de meia idade com costeletas brancas e olhos azuis profundos. Wayne Dantes. Ele ficou tenso momentaneamente enquanto seu corpo mostrava sinais de rigidez indiscernível. Klein deu a Leonard um olhar de lado enquanto ele assentia com um sorriso. Ele tinha uma expressão amigável e casual. Leonard forçou um sorriso ao assentir de maneira um tanto lenta. Em seguida, ele virou para o lado, abriu caminho e esbarrou em Wayne Dantes. Isso fez Klein ver quem era a pessoa atrás dele. Também era alguém que ele conhecia, dali, que usava uma túnica negra de médium espírita. Esta senhora ainda usava sombra azul e blush, apresentando um estranho senso de beleza. Dali olhou para o cavalheiro de meia-idade quando sua expressão de repente ficou à deriva. Ela retraiu o olhar enquanto se aproximava silenciosamente da saída. De jeito nenhum, eu estava apenas imitando os olhos profundos do capitão. Até a cor é diferente, mas Madame Dali ainda pode achar familiar. A intuição de uma mulher é verdadeiramente aterrorizante. Klein teve uma vaga suposição quando notou a breve anormalidade de Dali. Há muito tempo, como um homem insensível, ele acreditava que Madame Dali estava secretamente apaixonada pelo capitão. Caso contrário,
Ela não teria suportado o risco de correr para Tingen para conseguir que Klein encontrasse uma oportunidade de ensinar o método de atuação para Dunsmith. Quanto ao capitão, Klein não tinha certeza de seus pensamentos. Afinal, Dunsmith, naquele momento, muitas vezes não conseguia distinguir a realidade do sonho. Sua memória ruim era bastante pronunciada e ela poderia, sem saber, ter esquecido certas coisas que estavam no fundo de seu coração. No entanto, o capitão sempre menciona Madame Dali, usando-a como exemplo para nos educar. Ele estava tão familiarizado com quantos anos ela levou para avançar e o tipo de talento que ela tinha que parecia que ele tinha memorizado. Sim, sempre que o capitão mencionava esses assuntos, ele ocasionalmente acrescentava que passou 9 anos indo de Midnight do poeta ao pesadelo. Será que ele estava se sentindo um pouco inferior ao enfrentar Madame Dali? Inferior. Klein relembrou o passado quando seu humor de repente se sentiu abafado. Ele percebeu que realmente não entendia Dunsmith. Ele não entendia quantas coisas o homem havia escondido interiormente. E Madame Dali não é muito mais nova que ele. Ela parece ser muito aberta e não se importa com o casamento. Klein suspirou silenciosamente e refreou seus pensamentos. Ele encontrou um banco próximo e abaixou a cabeça, fechando os olhos para orar. Fora da sala de oração, Leonard se recuperou enquanto se reunia com os outros companheiros do Red Gloves com Dali. Eles esperaram um pouco enquanto Soeste, que havia se tornado um Spiritualoke, saiu do outro lado. Ele os escaneou e disse: nossa missão desta vez é usar as várias pistas descobertas na explosão da sede da Black Skeleton Gang para encontrar todos os membros formais do Luminous Episcopate e Backlund. Mandali é uma Beyonder do caminho do coletor de cadáveres. Ela sabe um pouco sobre o episcopado luminoso, então sua graça, Santo Antônio, conseguiu que ela nos ajudasse. À noite, Klein, que havia dispensado Richardson, deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou acima da névoa cinzenta. Ele conjurou Tiorlo de Germans Parrou e fez sua figura borrada rezar. Por favor, informe a senhorita Mago que ela precisa reservar um quarto de hotel antes da noite de sexta-feira. E melhor que seja longe do local onde o Sr. X realiza a reunião. Passe-me a pedra e o livro de feitiços com antecedência. Preciso fazer alguns preparativos. Na sexta-feira à noite, ela precisa parar seu amigo que participa da reunião do Sr. X e também me apresentar a aparência externa dessa pessoa quando disfarçada. Se houver mais alguma coisa, eu irei informá-la a tempo. Faltando apenas 2 dias para a tentativa de assassinato do Sr. X. Klein sem dúvida precisava se preparar com antecedência. E havia muitas coisas que precisavam de preparação. Wayne Dantes não conseguiu fazer tudo, então teve que contar com a Miss Magician. Seu plano preliminar era usar os poderes de um facelês para se disfarçar como um participante da reunião do Sr. X e ele entraria diretamente com a senha e, em seguida, empregaria planos diferentes com base na situação. De acordo com a experiência que teve no combate e no controle de sua marionete, Klein teve a sensação de que o princípio de um marionete era tentar se esconder nos bastidores, dirigindo secretamente um roteiro. A menos que seja necessário, marionetista deve evitar entrar em combate direto com os outros. Atualmente, o ponto mais problemático é que a reunião do Sr. X é às 8. E normalmente, neste momento, Wayne Dantes claramente não teria adormecido. Ele não será capaz de escapar da atenção de seu mordomo e servos e seguir secretamente para Eastborog. Claro, ao contrário, também pode criar um álibi, mas o problema é, que método devo usar para enganar todos em sua casa? Se ao menos eu tivesse um parceiro sem rosto que pudesse atuar como Wayne Dantes. O colar da senhorita Justiça pode fazer isso, mas ela não está em Backlund. Klein recostou-se na cadeira enquanto esfregava as têmporas. Ele até considerou convocar e responder diretamente a si mesmo, usando sua identidade como Hero Bandit Black Emperor para realizar a operação, mas isso faria com que ele perdesse a capacidade de mudar sua aparência física. Também tornava difícil para ele possuir outras pessoas e se disfarçar de amigo de força para participar da reunião. Ao menos que o amigo da senhorita Mago faça parte disso, permitindo que eu possua. Isso também não serviria. Primeiro, explorar alguns dos segredos do Tarot Club. Segundo, o Sr. X pode ter os meios para descobrir um Orat. Claro, vestígios disso podem ser escondidos usando uma série de selos com uma moeda de ouro, o anjo de papel ou a cigarreira de ferro.
Klein considerou por um tempo antes de decidir sobre um método no qual era muito proficiente em sua vida anterior. Fingindo doença. Vou começar a agir como doente amanhã. Vou comer muito pouco e dormir antes das 8. Assim, o mordomo e os criados não me incomodariam. Mas se houver uma emergência, o que eu faço quando Walter e companhia batem na porta? A criação ilusória de um mago só pode enganar os olhos. Não é uma inteligência artificial. Inteligência artificial. Certo, posso fixar a ilusão em um espelho, deixando-o parecido com Baine Dantes. Então, vou chamar o Rhodes para atender remotamente. Com isso em mente, os pensamentos de Klein de repente se abriram. Devo dizer que a Rhodes pode ser bastante útil às vezes. Depois de um comentário comovente, Klein voltou ao mundo real. Ele caminhou até a escrivaninha, pegou papel e caneta e começou a desenhar uma imagem composta de símbolos que implicavam ocultação e intromissão misteriosa. Assim que ele terminou seu golpe final, a iluminação da sala diminuiu de repente. O espelho de corpo inteiro primeiro ficou preto profundo antes que a luz prateada surgisse. Texto Loense apareceu um após o outro. Grande mestre, seu leal e humilde servo, Rhodes, ouviu sua convocação. Me atrasei. Sempre há algo novo. Klein balançou a cabeça, divertido. Não. Como você é tolerante comigo, grande mestre? Pode fazer sua pergunta. As palavras apareceram nitidamente no espelho. Klein pensou por um momento antes de dizer: planejo eliminar o oráculo da Ordem Aurora. Sr. X, você tem alguma sugestão? As palavras do espelho de corpo inteiro congelaram por alguns segundos antes de mudar. É melhor você fazer isso depois de quinta-feira. Está de acordo com minha adivinhação. O anjo do destino Ouroboros ou um santo da Ordem Aurora pode estar perto do Sr. X esta noite na quinta-feira. Klein sorriu e disse: Rhodes, tenho algo que requer sua ajuda. E esta é minha honra. Você está me dando uma oportunidade. As palavras surgiram rapidamente, professando plenamente o que significava estar animado e encantado. Posso perguntar qual é a missão? Klein assentiu e disse: nesta sexta-feira à noite, usarei um espelho como suporte de ilusão, mudando para que se pareça com minha identidade atual. Se ocorrer alguma emergência, você é responsável por controlar o espelho para responder sem deixar alguém descobrir qualquer anormalidade. Consegues fazê-lo? O ar ao redor do espelho de corpo inteiro de repente jorrou em uma voz bajuladora pertencente a Baine Dantes soou: grande mestre, farei o meu melhor para completar qualquer coisa que você comandar. Embora não dure muito e não corresponda aos meus hábitos habituais, é o suficiente para lidar com todos aqui. Se você quiser, posso simular qualquer voz. Você é mais talentoso do que eu esperava. Não é fácil ser um espelho hoje em dia. No entanto, por que essa declaração final soa estranha? Os músculos faciais de Klein tremeram quando ele disse: ao lidar com eles, esconda a natureza do jogo de perguntas e respostas. Não deixe que os outros percebam. Rhodes imediatamente apresentou uma nova frase no espelho de corpo inteiro: eu vou interpretar bem a sua identidade. Muito bom. Klein assentiu. Ele estava realmente preocupado que Rhodes começasse a fazer perguntas embaraçosas a Butler Walter e Valete Richardson. Perguntas como: você já fantasiou sobre mulheres pelas quais não deveria ter nenhum desejo? Ou em quem você pensa à tarde e da noite ao resolver suas necessidades físicas? Ele acreditava que, com a maneira como o espelho mágico fazia as coisas, ele poderia muito bem realizar tal ato sem nenhum aviso prévio. Naquela época, Danites quase desabou graças às suas perguntas. Sem falar mais, Klein passou a dizer: isso é tudo por hoje. Entrarei em contato com você novamente na noite de sexta-feira. Sim, grande mestre. Seu humilde servo já espera servi-lo. Rhodes primeiro conjurou uma única linha antes de produzir um desenho de uma mão acenando. Capítulo 777, Configuração doente e louca na tarde de sexta-feira. Klein, que havia faltado ao salão literário por causa de sua doença fingida, apareceu acima da névoa, cinzenta mais uma vez. À sua frente havia um caderno de capa dura, do tamanho da palma da mão, de cor verde-bronze. Foi Lehmann Ostraveus que T. Magician Force forneceu. Depois de virar um item que estava mais próximo de um livro de feitiços para uma determinada página, Klein olhou para a página marrom amarelada, levantou a mão e convocou o cetro do deus do mar da pilha de lixo. Ao injetar um pouco de sua espiritualidade nas viagens de Lehmann, fazendo-a iluminar com um leve brilho,
Ele fez a gema azul na ponta do cetro emitir uma luz brilhante. Um som crepitante foi produzido quando relâmpagos prateados apareceram do nada. Eles eram grossos e ameaçadores enquanto zapeavam, juntando-se para formar um furacão. Ao mesmo tempo, símbolos e rótulos complicados rapidamente se delinearam na página das viagens de Lehmann. Eles se sobrepuseram e se fundiram, lentamente tomando forma. Assim que a página estava prestes a ser colorida em prata, relâmpagos saíram dela, fazendo com que todos os padrões fossem destruídos. Falhou de novo. Klein suspirou silenciosamente enquanto repetia o mesmo processo. Esta não foi sua primeira tentativa. Desde que obteve as viagens de Lehmann na noite de quarta-feira, ele se dirigia acima da névoa cinza de tempos em tempos, usando este livro de feitiços para registrar os poderes produzidos pelo cetro do Deus do Mar. Ele repetiu até que sua espiritualidade estava quase esgotada, forçando-o a retornar ao mundo real para fazer uma pausa. Durante esse processo, houve sucessos e fracassos. Klein contou com repetidas tentativas antes de completar a etapa final, registrando o feitiço Lightning Storm que ele havia observado por muito tempo. Este era um poder semideus do caminho do marinheiro. Antes desse fracasso, Klein havia falhado quase 20 vezes. Pode-se dizer que sua sorte foi terrível. Depois de repetidas falhas, ele ficou encantado ao ver um brilho prateado se espalhar pela página amarelada na quinta tentativa. Um símbolo antigo, misterioso, complicado e indescritível se contraiu, formando um diagrama sofisticado que fazia qualquer um que colocasse os olhos nele sentir como se estivesse sendo atingido por um raio. Ufa! Finalmente consegui! Klein esfregou os dedos no papel e soltou um longo suspiro de alívio. Ele folheou Lehmann nos travels e admirou seus esforços anteriores. Nos últimos 2 dias, ele não foi totalmente apanhado por Lightning Storm. Ele também registrou 2 outros poderes de semideuses. Um deles era o papel angel que ele havia usado enquanto agitava alguns dos poderes acima da névoa cinza. Ajudou a interromper qualquer adivinhação e profecias. Da mesma forma, houve o furacão que se originou do cetro do Deus do Mar. Ao gravá-los, Klein teve muita sorte. Um levou 9 vezes, enquanto o outro levou 12 antes de conseguir. Quanto a Flight, Glide, Lightning Streak e outros poderes que não atingiram a sequência 4, eles exigiam que ele o fizesse apenas 1 ou 2 vezes. Portanto, Klein havia preenchido quase todo o livro. Este livro de feitiços não é muito útil para Beyonders não afiliados. É preciso muito tempo e paciência para registrar um número suficiente de poderes. E quando os poderes ultrapassam a sequência 6, as chances de falha aumentam, dificultando a obtenção dos poderes. No entanto, existem 22 caminhos no domínio místico. Se as primeiras sequências tiverem seus poderes combinados bem, terminar uma sequência 5 não é tão surpreendente. Klein fechou as viagens de Lehmann e suspirou interiormente. Do seu ponto de vista, o livro de feitiços era equivalente à metade de um artefato divino para Beyonders não afiliados. Embora fosse mais difícil de ser útil do que Krepingunger em seus estágios iniciais, uma vez que havia uma boa combinação, era bastante normal lutar contra alguém de sequência superior. No entanto, entre os Beyonders que eram apoiados por grandes facções, as viagens de Lehmann seriam ridiculamente poderosas. Isso porque podia registrar os poderes de um semideus. Contanto que desejem, um semideus pode repetir o poder de novo e de novo. Já o Krepingunger tem uma grande chance de não conseguir devorar um semideus. Mesmo um pastor de verdade acharia extremamente difícil pastar um Beyonder de alta sequência. Em primeiro lugar, não há recursos disponíveis e, em segundo lugar, é fácil perder o controle. O ancião, Lovia da Cidade de Prata foi alguém sortudo o suficiente para ser capaz de pastar um espírito maligno da sequência 4. Quando Klein pensou nisso, ele lançou seu olhar para uma pedra áspera verde escura. Era áspero e irregular com sinais de marcas de queimadura. Não era outra senão a pedra de força que permitia a travessa do mundo espiritual. Com as viagens de Lehmann e esta pedra, junto com o feitiço Sifão do Destino e a marionete Uright, mesmo que o Sr. X tenha um cavaleiro protegendo-o, eu ainda devo ser capaz de completar a missão e sair sem problemas. Klein esfregou as têmporas e voltou ao mundo real. Depois de estabelecer um ritual de doação, ele trouxe os itens correspondentes de volta. Depois de fazer todos os preparativos, ele caminhou até o espelho de corpo inteiro e olhou para si mesmo. Ele se fez parecer abatido. Depois do jantar,
Klein usou a desculpa de não estar bem para voltar para o quarto. Depois de contemplar a paisagem noturna, tirou da gaveta um espelho do tamanho da palma da mão e colocou-o sobre o travesseiro macio e elástico. Então, Klein se aproximou, fazendo o espelho refletir Wayne Dantes de olhos azuis e costeletas brancas. Ele então lentamente endireitou o corpo e deu um passo para trás, criando outro Wayne Dantes na cama. Este senhor vestia um pijama de seda e estava encostado a uma almofada. Ele segurava um livro na mão com os olhos semicerrados como se estivesse pensando. Nada mal, a ilusão do espelho não é mais fraca do que a ilusão de uma estatueta de papel. Klein voltou para a mesa e pegou uma caneta tinteiro, desenhando o estranho símbolo que era uma mistura de ocultação e intromissão misteriosa. Após um breve silêncio, o Wayne Dantes na cama de repente abriu os olhos e deu um sorriso bajulador. Grande mestre, seu leal e humilde servo, Rhodes, está aqui. Devo dizer que mesmo com a cara de Wayne Dantes, não tem como ele parecer normal com esse tipo de sorriso. Klein suspirou silenciosamente e quase se virou, para olhar para o lado. Muito bom, ele elogiou com um aceno de cabeça. Ele não deu nenhuma outra instrução. Com meia cartola, ele deslizou da varanda para o primeiro andar. Ele seguiu a trilha isolada do jardim e capotou o muro da esquina da rua Boklund, 160. Durante esse processo, ele não se esqueceu de fechar as janelas. Pressionando a mão direita no chapéu e pousando os pés nas ruas, Klein lentamente olhou para cima. Em algum momento, suas características faciais e contornos mudaram. Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos, com um rosto magro e anguloso. Este era o aventureiro louco, Germain Sparrow, que tinha uma recompensa de 50.000 libras de apenas um único país. A caçada estava prestes a começar. Bairro de Sherwood. Shield, que estava prestes a ir para Eastborough para participar da reunião do Beyonder do Sr. X, foi parado por Force. Você quer sair para coletar material? Shield ponderou antes de dizer as palavras que a amiga costumava usar. Force acariciou seu cabelo e disse, não, para ganhar dinheiro. Eu já aceitei uma missão para encontrar a poeira deixada para trás depois que um fantasma desaparece. Como você sabe, não há fantasmas no cemitério. Todos eles receberam uma despedida dos padres e bispos para seus respectivos reinos da divindade. Portanto, só posso ir para Eastborough e encontrar alvos que morreram devido a várias razões sem serem descobertos. Você pode suportar deixar uma senhora tão bonita e frágil como eu entrar em um lugar tão bagunçado sozinha. Mas, você não pode atrasar um dia. Shield disse hesitante. Estou planejando participar da reunião do Sr. X. Force imediatamente balançou a cabeça. Não, eu preciso completar a missão amanhã. São 50 libras no total. Se é para amanhã, por que você não fez isso nos últimos dias? Shield olhou desconfiado para a amiga. Force riu. É o primeiro dia que você me conhece. Você não sabe que eu tenho um caso grave de procrastinação? Além disso, você não tem dinheiro. Qual é o sentido de ir à reunião do Sr. X? Você nem sabe de quais ingredientes do Beyonder você precisa. Isso é verdade. Shield se convenceu antes de sorrir. Todo autor tem a doença da procrastinação? Provavelmente. Como Force respondeu superficialmente, ela secretamente soltou um suspiro de alívio. No Eastborough, dentro de um motel barato, Klein entrou no quarto que a senhorita mágica reservou para ele sob um pseudônimo falso. Aqui, ter um quarto e uma cama para uma pessoa era uma extravagância, mas mesmo assim, tais quartos custavam apenas 12 pence por noite. Claro, muitos dos motéis baratos em Eastborough não tinham quartos individuais. O melhor deles eram alguns compartimentos que custavam 5 pence por noite. Tinha apenas uma cama e uma divisória que impedia que outras pessoas olhassem para dentro, permitindo que os ocupantes trocassem de roupa. Quanto aos 10 a 20 beliches no porão, eles custam 1,5 pence por noite. O motel não tinha nenhuma responsabilidade pelos itens que ali eram armazenados. Na verdade, há um espelho. Nada mal. Klein abaixou o chapéu e ficou diante de um espelho de corpo inteiro cheio de fendas. Ele então vestiu o manto com capuz que a senhorita Mago havia preparado para ele. Imediatamente depois disso, seu corpo encolheu em um ritmo perceptível. Sua pele gradualmente ficou pálida com um tom de cores de malte. O pomo de Adão em sua garganta desapareceu quando seu cabelo cresceu e ficou loiro. Klein reconheceu instantaneamente a imagem da amiga de Force, embora o disfarce não mostrasse sua aparência. Era a Dona Shield. No entanto,
Porque havia um capuz para se esconder, ele realmente não se transformou em uma mulher. Tudo o que ele fez foi lidar com os pontos facilmente perceptíveis. Não posso fazer nada sobre a altura de 150 centímetros. Vou precisar digerir toda a minha poção antes de atingir esse limite. Felizmente, a senhorita Shields se disfarça aumentando sua altura. Eu não tenho que me irritar com isso. Klein olhou para a figura de 160 centímetros de altura no espelho, mudou para um par de botas de couro que pareciam ser e eram de sola plana. Depois de vestir o disfarce, Klein se encapuzou e saiu silenciosamente do quarto individual pela janela. Ele chegou a um beco em Astborg, fazendo um desvio até chegar do lado de fora do prédio onde o Sr. X estava hospedando a reunião dos Beyonders. Depois de recuperar a senha que a senhorita mágica havia fornecido, Klein bateu na porta com os dedos, 3 batidas leves e 3 batidas fortes, separadas por 2 intervalos longos e 3 curtos. Após 10 segundos, a porta se abriu silenciosamente. Um atendente usando uma máscara de ferro primeiro observou o visitante antes de abrir caminho. Klein passou calmamente por ele e entrou no prédio sem demonstrar nenhum sinal de pânico. Capítulo 778 Mais 2 Ao passar pela sala, a percepção espiritual de Klein foi acionada. Ele sentiu que havia um olhar invisível escaneando-o de um local desconhecido. Ele fingiu ignorância ao entrar na sala de atividades à frente. Ele examinou a área e encontrou um local que não era muito longe ou perto do assento do anfitrião. E no momento em que ela passou pela porta da sala de atividades, toda a atenção sobre ele desapareceu. Se não fosse pelo Uri ter 3 selos para isolá-lo, provavelmente teria sido notado. O Sr. X não parece ser tão ousado e louco quanto parece. Klein sentou-se e moveu seu capuz, escondendo-se seu rosto mais profundo nas sombras. Após cerca de 10 minutos, quando a maioria dos membros já havia chegado, um Sr. X usando uma máscara de latão apareceu na porta sem causar comoção. Ele entrou e se dirigiu para seu assento. Ele estava vestido com uma túnica preta clássica com um chapéu pontudo de mago. Enquanto caminhava, ele tinha uma aura convergente, mas foi o suficiente para fazer todos os presentes abaixarem a cabeça sem perceber. Virando-se e sentando-se lentamente, o Sr. X examinou a sala e disse com uma voz profunda: "Vamos começar." Ele está a 4 metros. Klein não estava com pressa de agir. Ele retraiu o olhar e observou pacientemente enquanto alguns membros da reunião trocavam informações sobre pessoas com sorte anormal por dinheiro. Ocasionalmente, o Sr. X respondia. O tempo passou enquanto o foco da reunião ia do ato do Sr. X de distribuir recompensas para as transações entre os membros. Klein não hesitou ao bater com o polegar esquerdo no primeiro segmento do dedo indicador 2 vezes, ativando sua visão dos fios do corpo espiritual. Fios negros ilusórios imediatamente surgiram diante de seus olhos enquanto emanavam dos corpos de diferentes pessoas, no vazio em direção a uma distância limitada. Depois de fazer uma simples distinção dos fios, Klein começou a controlar secretamente os fios do corpo espiritual do Sr. X. Havia 2 dificuldades para esta missão de acordo com seu plano. A primeira era que, tendo o astrólogo como um dos trabalhos anteriores em seu caminho, o Sr. X ou outro santo da Ordem Aurora Oculto poderia ser capaz de sentir o perigo quando ele começasse a controlar os fios do corpo espiritual, sentindo agudamente alguma anormalidade. Klein não tinha certeza sobre a intuição espiritual do Sr. X porque, quando a senhorita Sharon existia em um estado Urite, ela não percebeu o controle da marionetista Rosago sobre seus fios do corpo espiritual. No entanto, para um santo que era um semideus, um Beyonder de alta sequência que obteve a divindade, nenhuma característica especial desse ser surpreenderia Klein. Não era surpreendente se a intuição espiritual daquele ser fosse desencadeada devido às mudanças nos fios do corpo espiritual de outra pessoa. Para outros marionetes, eles provavelmente estavam desamparados em relação a isso. Mas Klein era diferente. Ele tinha outra identidade como o louco. Ele tinha os poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza para ajudá-lo, permitindo-lhe confiar nos paperangeus para produzir interferência e eliminar quaisquer problemas ocultos. A reunião continuou sem nenhuma normalidade. Mais de 10 segundos se passaram enquanto Klein estava perto de obter o controle inicial do Sr. X. Restavam apenas 3 segundos, mas este oráculo da Ordem Aurora não percebeu nada. Ele continuou observando a conclusão de outra transação com um olhar profundo em seus olhos, seus pensamentos um mistério. No momento crítico, Klein parou.
Elimão manteve seu progresso enquanto estendia a mão, alcançando o bolso do manto com capuz e tocando a cigarreira de ferro que havia sido selada com uma parede de espiritualidade. Clem moveu os dedos, cutucando gentilmente para remover a parede da espiritualidade, permitindo que ela se dispersasse em um redemoinho de vento dentro de seu bolso. Ele puxou a palma da mão e esperou por mais alguns segundos até que o olhar do Sr. X olhasse para o lado antes de continuar controlando os fios do corpo espiritual. 2 segundos. 1 segundo. 0. Os pensamentos do Sr. X tornaram-se lentos, como se alguém tivesse derramado cimento misturado sobre ele. Um inimigo. Perigo. Pensamentos lentos apareceram em sua cabeça enquanto ele rapidamente tomava sua decisão. Ele planejou buscar a ajuda de seus subordinados e da entidade que estava observando em segredo, e opôs uma resistência efetiva. Neste momento, o frio perfurou seu corpo, impedindo que seus membros e boca respondessem à sua vontade. Almirante do Sangue Senhor. A posse de um Orat. Havia muitas falhas no controle de um marionetista sobre os fios do corpo espiritual. O maior problema foi o alvo perceber imediatamente que havia um problema assim que o controle inicial foi obtido. Eles teriam então a capacidade de realizar quaisquer contingências. Se fosse 1 contra 1, sem ninguém por perto, Klein poderia naturalmente usar o estado cada vez mais impedido do alvo para efetivamente interromper e interferir em qualquer resistência que lhes oferecessem, mas se o alvo tivesse algum ajudante, era muito difícil para um marionete. Controle para enganar os outros. Foi necessária a ajuda do ambiente ou dos parceiros para ocultar o assunto sem expô-lo. E neste ponto, um Orat que era capaz de possuir um alvo e controlá-lo com força era o melhor suporte para um marionetista. A razão pela qual Klein não entrou diretamente em um estado de controle inicial foi porque ele precisava liberar o Orat. Após a inspeção inicial na porta, a vigilância na sala de atividades do local de encontro foi definitivamente menor. Os olhos do Sr. X se arregalaram quando seus pensamentos ficaram lentos. Sua tentativa instintiva de gritar foi bloqueada por sua garganta e boca, silenciando completamente. Sua tentativa de levantar as mãos também diminuiu quando elas alcançaram uma xícara de chá de porcelana ao seu lado. Isso violou completamente sua vontade. Era por causa da aura fria que ocupava cada canto de seu corpo. Espectro. Marionetista. Não. Se isso continuar, eu morrerei silenciosamente. O Sr. X imediatamente controlou sua espiritualidade enquanto construía símbolos e rótulos complicados em sua mente. Ele estava prestes a abrir uma porta do viajante, que também era a porta do teletransporte, para escapar do alcance de controle do marionetista. Comparado a isso, a posse de um Orat era relativamente menos perigosa. Mas em meio a seus pensamentos lentos, os símbolos e rótulos ilusórios não apareceram de uma só vez. Em vez disso, eles apareceram um golpe após outro em uma matéria descontínua e com uma velocidade insuficiente. Aproveitando esta oportunidade, o Orat Senor, que estava possuindo o Sr. X, sob o controle do marionetista Klein, simplesmente moveu a cabeça do Sr. X, mudando sua posição sentada. Tal ação interrompeu instantaneamente a formação da porta do viajante. Oh não! Minha reação é muito lenta. Será interferida pelo espectro. Usar místico. Item. Os olhos do Sr. X se encheram de sangue, mas nenhum de seus subordinados ao seu redor notou. Mesmo aquele que observava em segredo não percebeu nenhuma anormalidade. Quanto aos membros da reunião que estavam interagindo e trocando, eles baixaram suas vozes por causa de sua mudança de postura. Naquele momento, a sala de atividades estava cheia de gente. Embora houvesse Beyonders em todos os lugares e muitos fossem seus assistentes, o Sr. X se viu em extrema solidão e desamparado. Ele nem sabia quem o estava atacando ou onde o atacante estava sentado. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, o Sr. X recuperou o controle de sua espiritualidade ao direcioná-lo para o anel de ouro com um rubi embutido em seu dedo indicador esquerdo. No entanto, passar de um pensamento para uma decisão e depois ir de uma decisão para uma ação demorava muito. Era como se ele estivesse representando seus processos de pensamento em câmera lenta. Isso deu ao Senhor bastante tempo para levantar a palma da mão esquerda do Sr. X, dobrar o dedo e bater no lado de sua testa que estava descoberto pela máscara de latão como se estivesse pensando. Foi um som de batida muito fraco e a força usada foi bastante significativa, mas sob o controle de Klein, Senhor se conteve perfeitamente.
Isso fez com que a maior parte da força entrasse na mente do Sr. X sem se espalhar para fora para esconder qualquer comoção. Sim. Sim. Os pensamentos do Sr. X de emanar sua espiritualidade foram interrompidos e ele foi temporariamente incapaz de encontrar sua linha de pensamento. Quando se recuperou, o controle do marionete havia se aprofundado. Isso tornou seus pensamentos caóticos e impedidos. Até mesmo seu pensamento e tomada de decisão se tornaram extremamente difíceis. Com Wright usando todos os tipos de pequenas ações ocultas para interferir nas tentativas do Sr. X de usar seus vários poderes de Beyonder e impressionantes itens místicos, ele lentamente deslizou em direção ao abismo de se tornar uma marionete. Ele assistiu impotente enquanto ele marchava lentamente em direção à morte. Só então ele percebeu quão aterrorizante e insolúvel era a combinação de um marionetista e Wright. A caçada continuou silenciosamente sob o nariz de todos. À medida que o controle de Klein se aprofundava, as ações do Sr. X tornavam-se mais rígidas e lentas. No entanto, com Wright o possuindo, ninguém notou nenhum problema. Para ser preciso, as ações do Sr. X não eram mais resultado de sua lentidão, mas de Wright Sr. Ele nem foi capaz de mostrar olhar de desespero em seus olhos. Em meio às transações que tiveram sucesso ou falharam, variando de argumentos a negociações, 5 minutos se passaram rapidamente. Klein estava a apenas um último passo de matar o Sr. X e transformá-lo em sua marionete. No entanto, ele não poderia fazê-lo. Isso porque ele ainda não havia digerido muito da poção marionete. Ele só podia controlar uma marionete no momento, então se ele quisesse converter o Sr. X, ele teria que desistir de Wright Sr. Mas assim que ele desistisse do Sr., esse almirante de sangue que estava morto há muito tempo viria imediatamente à tona e seria descoberto por todos. Isso traria problemas extremos. Da mesma forma, se Klein não desistiu de sua marionete Wright e assassinou o Sr. X enquanto ele não era capaz de resistir, ele precisava considerar o Aurora Order Saint que estava à espreita nas sombras. Esta foi a segunda parte mais difícil de seu plano. Controlar silenciosamente o Sr. X e remover sua capacidade de resistir não foi difícil com a combinação de marionetista e Wright. A maneira de matá-lo também não foi difícil. O Sr. X em seu estado atual poderia ser facilmente liquidado por Klein com uma bala de ar. A dificuldade estava em sair com segurança depois de realizar tal façanha. Isso realmente exigia paciência suficiente. O tempo passou lentamente com Klein parecendo calmo, apesar de seus nervos tensos. Ele fingiu que não estava interessado nos itens que apareciam enquanto ficava em silêncio o tempo todo. Finalmente, quando a reunião chegou ao fim, o Sr. X disse em voz profunda com total normalidade: fim. Suas palavras foram sucintas, assim como ele encerrou a reunião anterior. Foi o que Shield escreveu para a Force. Enquanto os membros da reunião se levantavam um a um, Klein se misturou entre eles, parecendo discreto. Ao mesmo tempo, enfiou a mão no bolso e abriu as viagens de Leimano com base em seu tato. Capítulo 779. Tirânico. Os 3 tipos de papel nas viagens de Leimano claramente tinham texturas diferentes. O papel branco que só podia registrar as potências 7, 8 e 9 era fino, liso e plano. A pele de cabra marrom amarelada que podia registrar os poderes da sequência 5 e 6 era muito flexível como couro curtido. As 3 páginas amarelas carbonizadas que registravam os poderes divinos eram grossas e texturizadas. Juntos, eles permitiram que alguém os distinguisse rapidamente simplesmente pelo toque. Os dedos de Klein rapidamente encontraram as 3 páginas grossas e texturizadas enquanto ele apertava delicadamente a página do meio. Embora seu bolso não fosse grande o suficiente, impedindo de abrir totalmente as viagens de Leimano, o manto com capuz foi modificado pessoalmente pela própria Force. O bolso tinha muito espaço, permitindo que o livro de feitiços do tamanho da palma da mão fosse virado em um ângulo reto. Enquanto Klein usava a palma da mão para evitar que as viagens de Leimano fechassem, ele usava o dedo para deslizar pela superfície da página correspondente. O superfície tinha pequenas saliências e depressões, fazendo com que os estranhos padrões e símbolos cheios de mistério e vibrações antigas fossem apresentados diretamente em sua mente. Ele injetou sua espiritualidade nisso. Esta página amarela carbonizada registrou um poder semideus do caminho da tempestade, furacão. Klein queria usá-lo para criar o caos, de modo a interferir com o santo da Aurora Order que espreitava na escuridão. Ao fazer isso,
Ele poderia aproveitar a oportunidade para assassinar o Sr. X e escapar com a ajuda do vento. Além desse objetivo, o caos também pode efetivamente esconder seus rastros. Ao deixar os membros da reunião se espalharem e com a identidade de todos sendo um mistério, isso fez com que todos se tornassem suspeitos. A Ordem Aurora teria dificuldade em localizar o ponto enquanto seus pensamentos zumbiam. Klein fixou seu olhar em um ponto e lentamente puxou Lehman nos travels. Enquanto isso, o Sr. X deu 2 passos para o lado de Klein, parando perto dele, como se fosse um amigo que não via há anos. Depois disso, houve um zumbido alto quando um terrível furacão saiu do controle em espiral na frente de todos. Era para onde Klein direcionara sua espiritualidade. As mesas de centro, sofá e cadeiras de espaldar alto na sala voaram quando o violento furacão rasgou as paredes, levando o telhado para longe enquanto se dirigia para o beco. Alguns dos participantes do encontro ficaram no caminho do furacão e foram arremessados para longe, enquanto outros caíram para frente devido à pressão do vento enquanto corriam em outra direção. Se Klein não tivesse controlado propositalmente o tempo e a direção do furacão, não apenas a antiga casa do Sr. X seria destruída, mas até mesmo uma série de condomínios ao redor dela sofreriam danos. Quanto aos participantes do encontro, eles teriam sido arrastados pelo furacão, tendo sua sobrevivência dependido apenas da sorte. Os zumbidos se intensificaram rapidamente quando o furacão que atingiu o céu era como um gigante aterrorizante. Ele atravessou o beco em direção à rua, sem deixar nada para trás em seu rastro. Klein foi igualmente varrido quando ele e o possuído Sr. X foram jogados em outra rua. Durante este processo, como ambos estavam próximos um do outro, juntamente com a forma como um Orite poderia flutuar, eles poderiam controlar o corpo do alvo até certo ponto, mesmo com o furacão. Portanto, a distância entre Klein e o Sr. X ficou em 5 metros. Seu controle dos fios do corpo espiritual nunca foi encerrado. No ar, com os ventos uivantes em seu ouvido, Klein de repente puxou seu peito com a mão direita, arrancando a superfície do manto com capuz, alcançou debaixo do braço e puxou de Atkeneu. Embora no estado atual do Sr. X, onde apenas Air Bullets sozinhos poderiam acabar com ele, Klein decidiu ser cauteloso. Ele estava com medo de que certos itens místicos em seu corpo fossem acionados repentinamente, assim como o colar do Almirante do Sangue Senhor. Ao caçar, era necessário dar o seu melhor. A ação vigorosa de Klein de sacar seu revólver obviamente afetou seu controle dos fios do corpo espiritual. Se não fosse porque o Sr. X estava à beira de ser totalmente controlado, apenas isso foi o suficiente para recuperar sua lucidez habitual. No entanto, mesmo assim, os pensamentos do Sr. X não foram mais impedidos à medida que sua mente acelerava. Ele tentou resistir, mas com Orite Senor o possuindo, forçou seus esforços a serem em vão por um breve momento. Então, os olhos do Sr. X refletiram um inimigo que disseu. Era um rosto magro com linhas faciais pronunciadas. Em sua visão, a pessoa engatilhou friamente o revólver, apontando o cano preto para ele. Bang! Klein não hesitou em puxar o gatilho quando o tiro foi abafado pelos ventos uivantes. A cabeça do Sr. X virou para trás como se uma mão invisível a tivesse pressionado. Sua cabeça e máscara de latão se despedaçaram, espalhando líquidos vermelhos e brancos por toda parte. Foi um tiro letal. Dobre de finados havia soado para ele. Plop! Após o tiro, Klein caiu de costas no chão. Com um baque, o Sr. X pousou ao lado dele quando o sangue e os fragmentos que se espalharam no ar, estranhamente fluíram de volta, reunindo-se em seu pescoço e formando uma cabeça cheia de rachaduras e fendas. Esta era a habilidade de um Orite. Naquele momento, o furacão estava começando a se dispersar e a enorme comoção sem dúvida chamou a atenção de semideuses distantes. Dentro da Oliuinde Catedral, o novo arcebispo de Baclund, Deep Blue oficiante Randall Valentinus, voou instantaneamente para fora de seu quarto enquanto flutuava no ar. Klein, que havia caído no chão, notou que a pressão do vento havia diminuído. Com The Dobre em uma mão e as viagens de Lehman na outra, ele folheou o último para a primeira página de Pele de Cabra Marrom Amarelada. Depois de obter este livro de feitiços, ele percebeu que havia algumas páginas gravadas nele, sendo uma delas a Porta do Viajante. Klein originalmente imaginou que era uma coincidência, mas pensando bem, ele achou inevitável. Isso porque as viagens de Lehman pertenciam à antiga família Abraham.
Eles exerciam o caminho do aprendiz e vários itens místicos correspondentes. Então eles tinham recursos para registrar facilmente os poderes de um viajante. Afinal, isso era algo muito, muito útil. Naquele momento, desde que a porta do viajante fosse formada, Klein poderia sair ileso com o cadáver do Sr. X que estava sendo possuído por Wright Senor. Ele não o havia usado no prédio, porque era possível que o santo da Ordem Aurora pudesse interceptá-lo. Além disso, o Sr. X também era um viajante. Ele teve a chance de escapar com sucesso pela porta do viajante. Portanto, Klein não ousou arriscar antes de estar completamente morto. Naquele momento, a visão de Klein ficou preta quando ele percebeu que as ruas ao redor estavam cheias de um líquido estranho e escuro como breu. Eles surgiram e rapidamente coagularam para formar uma gaiola forte. Em tal escuridão, as sombras começaram a ganhar vida quando olhares frios pousaram sobre ele. O poder de um semideus. A Aurora Order tem um santo por perto. Não há como se teletransportar diretamente. O coração de Klein ficou tenso enquanto ele folheava calmamente as viagens de Leimano para a página amarela chamuscada. Chiar. Uma piton prateada serpenteava do nada, envolvendo-se com a escuridão enquanto iluminava tudo. Tempestade relâmpago. A escuridão coagulada se estilhaçou instantaneamente. E sem qualquer hesitação, Klein enfiou a mão direita empunhando o dobre de morte no bolso, beliscando a pedra verde escura que estava cheia de marcas de queimadura. Porta. Ele cantou no antigo Hermes com um tom anormalmente calmo. Um brilho azul claro explodiu quando a figura de Klein rapidamente se transformou em um borrão. Até o cadáver do Sr. X, que chegou perto de agarrar seu ombro, experimentou mudanças semelhantes. As duas figuras instantaneamente ficaram invisíveis quando desapareceram do local. Eles rapidamente partiram para o mundo espiritual com cores saturadas sobrepostas, realizando uma fuga engenhosa. No beco sombrio com o prédio de encontro achatado que tinha tábuas, entulho, roupas e todos os tipos de itens aleatórios espalhados por toda parte, alguém pigarreou. Caramba! Neste momento, os outros membros do ajuntamento já haviam fugido da rua. De longe no céu, um estrondo sônico pôde ser ouvido. Xiu e Foras, que procuravam fantasmas em Yastborog, ficaram alarmados com o céu que de repente se iluminou. Eles rapidamente olharam para longe e viram a floresta prateada que parecia florescer como uma floresta. A forma distorcida e a sensação de horror os deixaram tremendo apesar da distância. Eles nem ousaram olhar diretamente para L. O que aconteceu lá? Xiu murmurou enquanto trocava olhares com Força em expressão. Força realmente teve um palpite, mas ela achou difícil de acreditar. Isso porque havia excedido em muito suas expectativas sobre a força do tio Orlo de Germain Sparrow. Em um beco escuro, Klein apareceu do nada com o cadáver do Sr. X quando eles pousaram no chão. Ele não estava nem um pouco perturbado. L. manteve Deaticneu em seu bolso e então tirou outro livro. As Viagens de Gruseli. Smack. Klein bateu o livro escrito por Dragon of Imagination Ankelelt no rosto do Sr. X, manchando a capa com sangue. Momentos depois, o cadáver do Sr. X desapareceu, deixando para trás Wright Senor em seu casaco vermelho escuro e velho chapéu triangular. Logo em seguida, Klein guardou As Viagens de Gruseli, abriu As Viagens de Leimano e abriu outra página amarela chamuscada para cima. De repente, uma luz brilhante foi emitida do livro como um anjo ilusório com 12 asas voou e pousou em Klein. Tudo isso aconteceu em um instante antes que a escuridão voltasse ao beco. Apenas a fraca luz da lua continuou iluminando a área silenciosamente. Klein imediatamente pegou outra garrafa de metal, derramou sangue armazenado dentro e espalhou uniformemente nas Viagens de Leimano. Depois de fazer tudo isso, ele guardou todo o resto, tirando o manto com capuz e jogando-o ao seu lado. Uma chama escarlate imediatamente subiu, queimando o manto esfarrapado. Enquanto isso, Klein silenciosamente cresceu mais 10 centímetros enquanto se transformava em uma aparência relativamente comum. Em seguida, ele identificou sua orientação com a ajuda das estrelas e pegou um galho caído para ajudá-lo enquanto percorria rapidamente as ruas escuras e deterioradas, voltando ao motel barato. Nesse ponto, ele ainda não tinha ideia de qual fraqueza adicional havia recebido. Dentro do quarto individual do motel, Klein vestiu suas próprias roupas, voltando a ser Germain Sparrow. Ao ver no espelho, aquele aventureiro maluco magro e de cara fria, calou-se por alguns segundos, pegou meia cartola e colocou-a acima do prédio destruído, o cardeal da Igreja das Tempestades,
arcebispo da diocese de Baclund, oficiante do Azul Profundo Randall Valentinus, que falhou em capturar alguém, olhou para baixo em silêncio por um longo período de tempo. Rua Baclund, 160. Ao ver o visitante do lado de fora, Butler Walter perguntou surpreso: Excelência, por que você está aqui de repente? Há algo? O bispo Electra riu e disse: ouvi dizer que Wayne está doente, então estou aqui para visitá-lo. Talvez ele se recupere rapidamente sob as bênçãos da deusa. Capítulo 780. Extrair. Walter chegou ao terceiro andar e bateu na porta do quarto principal. Quem é esse? A voz levemente fraca e rouca de Wayne Dantes soou. Walter girou a maçaneta, abrindo uma pequena fresta na porta. Senhor, o bispo Electra está aqui para visitá-lo. Você deseja encontrá-lo na sala de estar ou sala de atividades, ou ele deve ser convidado diretamente para o seu quarto. Normalmente, os visitantes não tinham permissão para entrar no quarto do mestre. Isso era bastante indelicado, mas visitar os doentes era uma exceção. Após um breve silêncio, Wayne Dantes respondeu: convide-o para o quarto. Tudo bem, senhor. Enquanto Walter gesticulava para Richardson pedir a uma criada que preparasse um pouco de chá, ele desceu e convidou a bispa Electra da igreja da meia-noite a subir. Logo, Electra entrou no quarto e viu Wayne Dantes deitado na cama, parecendo abatido. Richardson, consiga um assento para o bispo, disse o pálido Wayne Dantes com um sorriso. Richardson já havia feito isso. Ele imediatamente moveu uma cadeira de espaldar alto para perto da cama. No entanto, Electra deu alguns passos à frente para observar o novo magnata na cidade e perguntou preocupado: Wayne, como você está? Você consultou um médico? Sua percepção espiritual não foi acionada, então ele não fez nenhuma tentativa. Ele estava apenas visitando um crente piedoso por preocupação. Wayne Dantes tossiu levemente e sorriu. Na verdade, estou quase recuperado. Acredito que poderei ir à igreja amanhã ou depois de amanhã para ouvir suas pregações. Isso é bom. Eu queria saber se eu precisava rezar para Deus para te abençoar. Electra riu e deu um passo para trás antes de se sentar na cadeira que Richardson havia trazido para ele. Nesse momento, Wayne Dantes olhou para o bispo e riu. Na verdade, eu sempre tive uma pergunta. Os clérigos da Igreja da Deusa podem se casar? Electra, que faltava 2 anos para chegar aos 40, suspirou e sorriu. Esta questão realmente nos incomodou por muito tempo. Nos tempos antigos, os arcebispos haviam se envolvido em intensos debates sobre isso em várias reuniões teosóficas. Um lado acreditava que os servos da deusa precisam manter sua pureza, sejam homens ou mulheres, caso contrário, seria um sacrilégio. Ela incentivou a igualdade entre ambos os sexos e para que eles tivessem contato normal. Portanto, os clérigos devem ser um exemplo disso, e não um exemplo negativo. Fazendo isso, seria o maior respeito para com a deusa. Nos últimos tempos, essa questão foi basicamente arquivada. A igreja não a proíbe ou encoraja. O único pedido é que os clérigos casados não deixem suas famílias morarem nas catedrais. Wayne Dantes assentiu lentamente enquanto curvava o canto dos lábios. Sua Excelência, você tem uma esposa. Embora o bispo Electra fosse magro e não muito bonito, ele era agradável aos olhos. Ele suspirou e disse, mal escondendo o sorriso: 2 anos atrás, caminhei pelo corredor sob a vigilância da deusa. Acontece que tenho um filho este ano. A princípio imaginei que permaneceria solteiro por toda a minha vida para servir a deusa, mas... Enquanto falava, ele deu uma risada autodepreciativa e balançou a cabeça. Sem esperar que Wayne Dantes investigasse mais profundamente, Electra perguntou: você também parece solteiro. Está considerando o problema do casamento? Ele parecia imaginar que Wayne Dantes tinha tais pensamentos e perguntou diretamente, imaginando que a resposta era certa ao continuar: de que tipo de senhora você gosta? Talvez eu possa ajudar a apresentá-lo a alguém. Wayne Dantes tossiu levemente e disse com um sorriso: muitas vezes escolhi aventuras para acumular riquezas no passado, então não estava disposto a me casar, com medo de arrastá-la para baixo. Gosto de muitos tipos de mulheres e não sou exigente. Gosto dos mais velhos que eu, daqueles que me dão calor e me deixam à vontade. Antes de terminar, seu valete, Richardson, estava com uma expressão perplexa. Ele rapidamente virou a cabeça para o lado e abaixou.
Ele sentiu seu rosto queimar por algum motivo desconcertante. Wayne Dantes parecia não sentir isso enquanto continuava. Eu também gosto dos mais jovens do que eu, daqueles que são puros e vivos, fazendo com que quem os veja sinta como se fosse o amanhecer por causa do esplendor que eles não percebem. O rosto do bispo Electra congelou de repente quando ele ergueu a palma da mão e cerrou o punho enquanto a segurava na boca e tossiu 2 vezes. No entanto, Wayne Dantes não parou. Ele balançou a cabeça e disse com um suspiro: eu também gosto daqueles que já se apaixonaram ou se casaram para que as pessoas não ousassem se aproximar devido ao seu status, mulheres que só podem ser vistas de longe. Elas são tão charmosas que cada ação deles é tão inebriante e irresistível. Muitas vezes eu sonho. Butler Walter, que estava por perto, tremeu. Ele sentiu como se tivesse experimentado um sonho do qual não desejava acordar, apesar de se opor fortemente a ele. Ele não tinha ideia se era um sonho bom ou ruim. Wayne Dantes estava prestes a continuar a descrever, mas parou de produzir qualquer som depois de abrir a boca. Ele então riu baixinho. Isso é tudo muito normal. Quando os humanos estão em seus limites e sob a influência de seus sentidos, eles geralmente têm alguns pensamentos anormais. Desde que sejam reprimidos enquanto agem de acordo com a vontade de alguém, não pareceria tortura. Ainda seria um marido, um bom pai, um bom homem. Isso é muito razoável. Quando estou furioso, muitas vezes tenho pensamentos irracionais, mas poucas pessoas os transformam em realidade. O bispo Electra mudou de assunto engenhosamente. Já Butler Walter e Valetia Richardson revelaram olhares de contemplação. O bispo não ficou muito tempo. Depois de beber alguns goles do chá preto marquês que a empregada lhe entregou, levantou-se e despediu-se, deixando a residência de Wayne Dantes com acento grave. A sala rapidamente ficou silenciosa quando a janela da varanda se abriu silenciosamente. Klein, que havia mudado de volta para Wayne Dantes, saltou agilmente para dentro. Felizmente, voltei a tempo. Se eu permitisse que a Rhodes continuasse falando, o bispo Electra provavelmente renunciaria a um crente piedoso como eu. Talvez até descubra Walter e Richardson enforcados em seus quartos amanhã de manhã, e as ruas espalhariam rumores de que Wayne Dantes é um pervertido. Klein olhou para o falso Wayne na cama e suspirou silenciosamente. Essa resposta final foi formulada pessoalmente por ele, e ele conseguiu que a Rhodes a lesse. Claro, esse era seu plano de contingência para o pior cenário possível. Ele havia acreditado que a Rhodes não teria feito a situação chegar tão longe. Bem-vindo de volta, grande mestre. O Wayne Dantes na cama curvou-se e cumprimentou. Seu leal e humilde servo, a Rhodes, fez bem? Ouvindo o espelho gaguejar a pergunta, Klein suspirou e disse: ainda está tudo bem. Você foi muito bem. No entanto, tente não agitar os outros ao conversar. Eu vou tomar nota. O falso Wayne Dantes desapareceu rapidamente quando um pequeno espelho apareceu no travesseiro. Acima do espelho, uma luz prateada floresceu enquanto as palavras apareciam. Obrigado por sua afirmação. Vou continuar seguindo seus passos. Estou ansioso para atendê-lo na próxima vez. Depois que uma expressão de despedida foi esboçada, o espelho voltou ao normal. Klein aproximou-se dela e guardou o espelho antes de entrar no banheiro anexo ao quarto principal. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário e se dirigiu acima da névoa cinza. Ele queria completar o Grazing antes que o corpo espiritual do Sr. X se dispersasse. No mundo dos livros, dentro de uma caverna no pico de uma montanha coberta de neve. Klein olhou para o cadáver do Sr. X e identificou cuidadosamente a cabeça que havia sido remendada a partir dos fragmentos. Ele combinou com suas memórias da foto do alvo que a senhorita Mago lhe forneceu. É ele. Espero conseguir viajar e registrar. Com eles, eu faria uma matança com esta operação. Caso contrário, terei que considerar fazer a senhorita Mago pagar mais. A dificuldade entre caçar uma sequência 5 e de enfrentar um semideus são 2 questões completamente diferentes. Enquanto Klein pensava, ele estendeu a palma da mão esquerda e abriu os dedos, apontando para o cadáver cuja espiritualidade não havia se dispersado completamente. Krepingunger rapidamente se transformou de volta à sua forma original, parecendo ser feito de pele humana fina, com 2 olhos abertos no meio da palma da mão. Suas pupilas eram vermelhas brilhantes, como se estivessem tingidas de sangue. Em meio a um vento frio e misterioso,
O corpo espiritual significativamente disperso do Sr. X e as resplandecentes manchas de luz do Beyonder que se assemelhavam à Via Láctea perfuradas em fome rastejante, fixando-se em um dedo em branco. Krepingunger primeiro ficou transparente como se fosse uma sombra do mundo espiritual antes de voltar ao normal. Klein fechou os olhos e sentiu isso quando suas sobrancelhas gradualmente relaxaram. Um sorriso surgiu em seu rosto. Sua sorte foi muito boa desta vez porque ele havia desenhado um dos poderes do Beyonder que ele mais queria, a porta do viajante. Também poderia ser chamado de porta, de teletransporte ou viagem. Seu efeito era permitir que uma pessoa atravessasse o mundo espiritual enquanto sentia o mundo externo. Beyonders de diferentes sequências podem suportar viagens por diferentes períodos de tempo devido às diferenças na potência de seus corpos espirituais. Isso fez com que os efeitos da travessa do mundo espiritual e a distância fossem diferentes. Se for uma sequência 9 ou 8, eles não seriam capazes de ir além de Baklund. Com meu nível atual, eu me pergunto se posso ir diretamente para a ilha primitiva que o Senhor enforcado forneceu. Se isso não funcionar, posso dividir em algumas viagens. Klein pensou enquanto sorria. Nesse ponto, ele percebeu que a força de um viajante em combate frontal era muito poderosa. Isso porque a dificuldade em usar a viagem de curta distância era quase a mesma que o salto flamejante. Isso também significava que um viajante poderia continuar girando em torno de um alvo, abrindo e diminuindo as distâncias conforme quisesse. Isso pegaria as pessoas de surpresa, ao mesmo tempo em que as impediria de infligir um golpe bem-sucedido. Além disso, se muitos poderes foram registrados e a vigilância que acompanha, a partida imediata quando algo parece errado, Klein suspeitava que, mesmo com Lightning Storm e Hurricane, ele não tinha como conter um viajante em combate direto. De fato, um marionetista deveria tentar se esconder atrás das sombras. Como Klein pensou pungentemente, ele olhou para o cadáver do Sr. X. Krepingunger também obteve outro poder Beyonder. Era a abertura de portas da sequência do aprendiz. Era equivalente a uma versão muito enfraquecida de Traveling e tinha pouco valor. Voltando a olhar, o olho de Klein notou o anel de rubi na mão do Sr. X.